Nesta monitoria, iremos abordar a farmacologia dos bloqueadores alfa e beta adrenérgicos, ou seja, um conjunto de fármacos, uma classe de fármacos que são também considerados simpaticolíticos ou antagonistas dos receptores adrenérgicos, ou seja, se ligam aos receptores adrenérgicos no sentido de bloquear aquela resposta fisiológica simpática, ok? Bem, inicialmente, cumpre apresentar os objetivos gerais desta monitoria. Primeiramente, temos aqui como propósito entender como os fármacos agem antagonizando o sistema nervoso autonômico simpático. Em seguida, temos como propósito relacionar os conhecimentos básicos da fisiologia do sistema cardiovascular, principalmente, e da fisiopatologia, às propriedades farmacológicas dos bloqueadores adrenérgicos. E, não menos importante, né, temos como propósito compreender, prever e ser capazes de justificar as indicações terapêuticas, contraindicações e efeitos colaterais de fármacos antagonistas adrenérgicos. Nesse sentido, é importante aqui revisarmos a fisiologia, né, do sistema nervoso autônomo simpático, revisando, resgatando a função de cada receptor adrenérgico. Então, revisando, temos os receptores do tipo alfa e os receptores do tipo beta. Os receptores alfa e beta têm seus respectivos subtipos de receptores. Os receptores alfa-1, vou destacar as funções mais importantes. Está presente na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, portanto, a ativação de receptores alfa-1 consiste em resultar na vasoconstricção, ou seja, no aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, no aumento da pressão arterial. Se eu bloqueio os receptores alfa-1, como consequência, eu vou ter uma diminuição do tônus simpático vasomotor e, consequentemente, vasodilatação, porque eu estou bloqueando o receptor que vasoconstringe. Então, se eu antagonizo o receptor alfa-1, né, fazendo um alfa-bloqueio, consequentemente, eu terei uma vasodilatação e, por consequente, eu vou ter uma redução da resistência vascular periférica. E isso vai resultar numa diminuição da pressão arterial média e da pressão diastólica, ok? Bem, receptor alfa-1 também está presente lá na próstata, na musculatura lisa prostática, como também está presente na musculatura lisa das vias seminais. Quando eu ativo o receptor alfa-1, eu faço a contração da próstata, o aumento do tônus da musculatura lisa prostática. Quando eu antagonizo, ou seja, bloqueio o receptor alfa-1, eu diminuo o tônus da musculatura lisa prostática e isso tem uma indicação e uma aplicação terapêutica importante, como é no caso da hiperplasia prostática benigna, como veremos na sequência desta monitoria. Os receptores alfa-1 presentes nas veias seminais, lá na musculatura lisa, né, e nos vasos sanguíneos, lá que irrigam os corpos cavernosos, né, do órgão sexual masculino, quando eu antagonizo o receptor alfa-1, eu aumento o fluxo sanguíneo, porque o vasodilato, consequentemente, eu contribuo para a ereção peniana, né, então, nesse caso, bloqueadores de receptor alfa-1 também têm uma aplicação na disfunção erétil. Receptores alfa-1 também estão presentes, por exemplo, lá no trígono vesical e no esfíncter da bexiga, e, consequentemente, se eu ativo o receptor alfa-1, eu aumento a retenção dessa urina, eu seguro essa urina na bexiga urinária, retenho ela, mas se eu bloqueio o receptor alfa-1, eu estou facilitando a eliminação da urina. Além disso, o receptor alfa-1 está presente, e aqui destacado do ponto de vista da aplicação clínica, na musculatura lisa dos olhos, e quando eu ativo o receptor alfa-1, eu faço a midríase, que é a dilatação pupilar, por consequência da ativação da contração da musculatura lisa do músculo dilatador da pupila, também chamado de músculo radial. Quando eu antagonizo, bloqueio o receptor alfa-1, temos como consequência a miose, né? Por quê? Porque a midríase não estará mais, né, ativa, porque eu estou antagonizando o receptor alfa-1, estou diminuindo o tônus simpático na musculatura lisa do músculo dilatador da pupila, por exemplo. Mas também eu tenho
receptores alfa-2, que são os receptores pré-sinápticos, que quando eles são ativados, eles fazem um feedback negativo, que consiste em reduzir a liberação e produção de noradrenalina ou norepinefrina na fenda sináptica, ou seja, a ativação, o agonismo de receptor alfa-2 diminui o tônus simpático. Por outro lado, se eu inibo o receptor alfa-2, eu estou diminuindo o quê? O feedback negativo, que diminui a liberação de noradrenalina, né? Então, se eu estou diminuindo esse feedback negativo feito pelo receptor alfa-2 por um antagonista alfa-2, por conseguinte, eu estou aumentando os níveis de noradrenalina na fenda sináptica, porque não é o receptor alfa-2 que controla esses níveis de noradrenalina, fazendo a retroalimentação negativa, né? Pois bem, além disso, receptores beta-adrenérgicos são de extrema utilidade na clínica, na farmacologia dos simpaticolíticos, dos beta-bloqueadores. Então, eu tenho os receptores beta-1 presentes na musculatura estriada cardíaca, certo? E receptores beta-1 na musculatura estriada cardíaca é responsável por fazer o quê? É responsável por aumentar a força de contração, que é o inotropismo positivo, e aumentar a frequência cardíaca, que é o cronotropismo positivo, e aumentar a velocidade de condução elétrica do coração, ou seja, aumentar a despolarização quando é ativado, ou seja, pelos agonistas beta-adrenérgicos. Mas quando eu uso um beta-bloqueador, que vai fazer um beta-bloqueio nesses receptores beta-1 da musculatura cardíaca, estriada cardíaca, e também receptor beta-1 presente no tecido de condução elétrico do coração, quais sejam o nosso nasal, no átrio ventricular, fibras His-Purkinje, né? Bem, quando eu antagonizo o receptor alfa-1, eu bloqueio o beta-1, eu diminuo a força de contração, diminuo a contratilidade cardíaca, logo também diminuo a frequência cardíaca, faço, portanto, inotropismo e cronotropismo negativos e também diminuo a velocidade de condução elétrica do coração. Diminuo a despolarização elétrica, ok? E com isso eu diminuo o débito cardíaco, porque eu estou diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a força de contração também, diminuo essa pressão sistólica, ok? E fazendo o beta-bloqueio, né, pela sua ação cardíaca, eu também reduzo a pressão arterial, porque a pressão arterial também é produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, diminuindo o débito cardíaco, diminui a pressão arterial também. Beta-1 também está presente no aparelho justaglomerular. As células justaglomerulares, quando tem seu receptor beta-1 ativado, isso libera renina. E quando libero renina, eu estou ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai converter angiotensina-alginina em angiotensina 1 e, consequentemente, vai dar continuidade à conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina. E a angiotensina 2 tem um efeito hipertensor arterial. Dessa forma, a renina tem um efeito hipertensor. Quando eu bloqueio o receptor beta-1 do aparelho extraglomerular, eu vou estar diminuindo a liberação de renina e, consequentemente, eu vou estar reduzindo o efeito do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E, portanto, eu vou ter um efeito hipotensor também associado a esse mecanismo. Beta-2, presente na musculatura lisa dos brônquios. A musculatura lisa dos brônquios tem um papel de extrema relevância na clínica e na fisiopatologia de diversas doenças que cursam com broncoconstricção. Exemplo, asma, bronquite, doença obstrutiva crônica pulmonar. Quando eu ativo, ou seja, eu uso um agonista beta-2, eu estou relaxando a musculatura lisa bronca. Relaxamento dessa musculatura lisa favorece a broncodilatação. E a broncodilatação aumenta a passagem de ar para a via aérea e, consequentemente, é um método, é uma estratégia farmacológica de alívio, né, das crises de asma ou do controle da asma ou de doenças que cursam com broncoconstricção, como bronquite crônica, doença obstrutiva crônica pulmonar, enfisema. Por outro lado, se eu uso um beta-bloqueador que vai fazer um bloqueio em receptor beta-2 presente na musculatura lisa dos brônquios, isso vai inibir o relaxamento e favorecer a broncoconstricção, a contração dessa musculatura lisa, em decorrência do beta-bloqueio, em decorrência do bloqueio de receptor beta-2. Isso vai precipitar, favorecer, desencadear as crises de asma, né, em pacientes suscetíveis, né, por conta desse quadro de broncoconstricção, ok? Receptores beta-2 também estão presentes nos vasos sanguíneos, sobretudo nos vasos sanguíneos da musculatura estriada esquelética. Beta-2, quando é ativado, faz relaxamento da musculatura lisa desses vasos e, consequentemente, diminui de alguma forma a resistência vascular periférica. Mas quando eu
faço bloqueio de receptor beta 2, o bloqueio de receptor beta 2 favorece a vasoconstricção, não é verdade? Então, é bem importante lembrar disso, né? Beta 2 presente em vasos sanguíneos da musculatura estriada esquelética, mas beta 2 também está presente no útero, né? E no útero, a ativação de receptor beta 2 relaxa a musculatura uterina, e isso é importante clinicamente, por exemplo, na tocólise, para interromper o trabalho de parto. Mas quando você faz o beta bloqueio, o bloqueio de receptor beta 2, você, né, atenua esse efeito de relaxar o útero e favorece a contração. Mas também beta 2 está presente lá nos hepatócitos e quando ativado, beta 2 favorece o quê? Quando ativado, beta 2 favorece a gliconeogênese ou glicogenólise, não é isso? Mas quando eu bloqueio o receptor beta 2, eu estou diminuindo os níveis glicêmicos de glicose, né? Porque eu vou estar inibindo a gliconeogênese e a glicogenólise, que é uma oferta importante de glicose para a corrente sanguínea através da fonte hepática do glicogênio, né? Então, o bloqueio de receptor beta 2 diminui os níveis de glicose na corrente sanguínea. Além disso, quando você tem beta 2 lá na musculatura estriada esquelética, quando você ativa receptor beta 2, lembra-te de que um dos efeitos colaterais do agonismo de receptor beta 2 adrenérgico são os tremores de extremidades. Então, quando você bloqueia receptor beta 2, né, com beta bloqueador, você diminui os tremores associados à musculatura estriada esquelética, que são os tremores de extremidade ou o tremor essencial, ou mesmo tremor associado à ansiedade, ou mesmo ataque cardíaco, que é uma manifestação somática da ansiedade. E o uso de beta-bloqueador reduz essas manifestações somáticas de uma ansiedade, né? Que é chamado muitas vezes de medo de palco, medo de falar em público, e o uso de beta-bloqueadores pode atenuar essas manifestações somáticas da ansiedade e, portanto, tem uma aplicação psiquiátrica importante, né? Outro receptor importantíssimo de se chamar a atenção são os receptores beta 3. Por quê? Receptores beta 3 estão presentes onde? No tecido adiposo, nos adipócitos. Quando é ativado, o receptor beta 3 induz a lipólise e a termogênese, que favorece o emagrecimento, a produção de calor, a queima de tecido adiposo, não é? E, basicamente, quando você tem também beta 3 na musculatura detrusora da bexiga urinária, né, a ativação de receptor beta 3, o agonista beta 3, favorece o quê? O relaxamento da musculatura detrusora, que aumenta a retenção urinária, a capacidade da bexiga armazenar a urina por mais tempo. E a gente viu que no caso do mirabegron, o uso de agonista beta 3 favorece o quê? A maior retenção urinária, e, portanto, teria aplicação em quê? Em pacientes que têm bexiga hiperativa, incontinência urinária ou urgência miccional, ok? Então, aqui só um apanhado geral para a gente revisar a fisiologia simpática através da função de cada receptor adrenoreceptor e suas respectivas funções fisiológicas. É importante a gente lembrar do mecanismo dos bloqueadores adrenérgicos, como que um beta-bloqueio ou um alfa-bloqueio teria uma aplicação clínica importante e quais as repercussões desse bloqueio, né, simpático, né, mediado por esses receptores, no sistema cardiovascular, por exemplo, que é de extrema importância. Então, a gente sabe que receptor beta 1 na musculatura estriada cardíaca e no tecido de condução elétrica do coração, quando ativado, faz cronotropismo positivo e neotropismo positivo e aumento da velocidade de condução elétrica do coração. Quando você faz uso de um bloqueador beta-adrenérgico, você está bloqueando toda essa resposta simpática no coração, né, que fisiologicamente é mediada pela liberação de noradrenalina, que a gente produz fisiologicamente, e a adrenalina, que a gente libera através da medula suprarrenal. Quando a gente faz uso de um beta-bloqueador, você está diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a força de contração, ou seja, diminuindo o estiramento dos cardiomiócitos, e, consequentemente, você vai estar reduzindo a capacidade de enchimento desse coração, diminuindo a frequência cardíaca, você também está reduzindo o débito cardíaco. E a repercussão disso cardiovascular é o quê? A diminuição da pressão arterial, ok? Quando você faz uso de um bloqueador alfa-adrenérgico, né, que vai bloquear a ação fisiológica dos receptores alfa-1 presentes abundantemente na musculatura lisa vascular, você vai estar bloqueando o efeito fisiológico do receptor alfa-1. Qual é o efeito fisiológico do receptor alfa-1? Não é fazer a vasoconstricção, aumentar o tônus dos vasos, e vasoconstringe resulta em quê?
resulta em aumento da resistência vascular periférica. E o aumento da resistência vascular periférica aumenta a pressão arterial, a pressão diastólica, não é verdade? E tem repercussão principalmente no aumento da pressão arterial média, às custas do aumento da pressão diastólica. Quando você faz uso de um bloqueador alfa-adrenérgico, bloqueando o receptor alfa-1, você está antagonizando esse efeito vasoconstrictor. Então, você está favorecendo o quê? A vasodilatação. Você está favorecendo a resposta parasimpática vasodilatadora, porque você está antagonizando a ação simpática em receptor alfa-1. Então, bloquear receptor alfa-1 resulta em vasodilatação, que reduz a resistência vascular periférica e, por conseguinte, produz o quê? A queda da pressão arterial, ok? Iremos falar agora de uma classe específica de bloqueadores adrenérgicos, que são os antagonistas dos receptores alfa-adrenérgicos, ok? Bem, então, primeiramente, é importante destacar que, de um modo geral, os bloqueadores adrenérgicos são fármacos que inibem a interação da noradrenalina, da epinefrina e de outros agentes simpático-miméticos endógenos com os receptores alfa e beta. Vários antagonistas adrenérgicos são importantes na clínica médica e no tratamento das doenças cardiovasculares, cuja fisiopatologia também iremos conhecer, porque não é produtivo, né, aprender a farmacologia sem entender a fisiopatologia ou sem resgatar a base da fisiologia, que justifica o uso e os mecanismos de ação, sobretudo também os efeitos adversos desses fármacos que agem modulando e interferindo, né, essa fisiologia, ok? Bem, quase todos os antagonistas adrenérgicos, eles são inibidores competitivos, ok? À exceção de um bloqueador adrenérgico, que, por sinal, ele é um antagonista de receptor alfa-adrenérgico não seletivo, a fenoxibenzamina, que é um antagonista irreversível de receptores alfa, utilizado para tratar o feocromocitoma, ok? Bem, então aqui a gente vai ter, por exemplo, os receptores alfa-adrenérgicos, a começar pela fenoxibenzamina. Então, a fenoxibenzamina, como eu disse, é um antagonista não seletivo e irreversível dos receptores alfa, ok? Ou seja, vai bloquear tanto o receptor alfa-1 quanto o receptor alfa-2, ok? Bem, então, a fenoxibenzamina, ela é um bloqueador irreversível. Então, uma vez que ela se ligou a receptores alfa, esses receptores, eles não vão mais se desprender, se desligar desse antagonista, ok? Então, seria necessário que houvesse a síntese de novos receptores para que essa função cardiovascular, ela, pelo menos mediada por receptores alfa, ela possa ser novamente produzida, ok? Bem, então, nesse sentido, o uso terapêutico da fenoxibenzamina, né, ela é bastante indicado no tratamento do feocromocitoma. Bem, o que seria o feocromocitoma? O feocromocitoma é um tumor, né, das células cromafins lá da medula suprarrenal, ok? Então, esse tumor de células cromafins, ela produz em grande excesso, né, porque ali você tem uma multiplicação celular descontrolada, então vai produzir em grande excesso catecolaminas. E essas catecolaminas produzidas em grande excesso por um tumor de medula suprarrenal, né, vai gerar uma descarga simpática, porque você vai ter grandes níveis de catecolaminas na circulação sanguínea, e dessa forma, né, você vai ter uma exacerbação da resposta simpática, que tem repercussões, sobretudo, no sistema cardiovascular, causando picos de pressão arterial, certo? Porque a ação da adrenalina, da noradrenalina em receptores cardíacos e receptores presentes nos vasos sanguíneos, aumentando o tônus simpático, você vai ter uma exacerbação dessa pressão arterial. Então, o bloqueio de receptores adrenérgicos alfa-1 inibe a vasoconstricção, não é verdade? E com isso reduz a pressão arterial devido à redução da resistência vascular periférica. E a gente sabe que a resistência vascular periférica tem um impacto significativo na pressão arterial média, ok? Já que a pressão arterial média, né, é resultado da soma da pressão arterial diastólica mais um terço da pressão de pulso. Então, a pressão diastólica, que é determinada sobretudo em função da resistência vascular periférica, vai ter um papel importantíssimo na pressão arterial média, né? E
Então, quando você faz uso de um antagonista de receptores alfa, né, como estratégia para reduzir a resistência vascular periférica e, consequentemente, reduzir a pressão arterial, né, tem como repercussão aqui um uso desse fármaco, né, para remediar as consequências desse feocromocitoma, né, até o tratamento definitivo, que é a ressecção cirúrgica do tumor, ok? Então, dos antagonistas dos receptores alfa-adrenérgicos, né, ou seja, não seletivos, portanto, antagoniza tanto o receptor alfa-1 quanto o receptor alfa-2, nós temos dois exemplos, que é a fentolamina e a fenoxibenzamina, que são antagonistas não seletivos de receptores alfa-adrenérgicos. A fentolamina é antagonista não seletivo de receptor alfa-1 e alfa-2, assim como a fenoxibenzamina. A fentolamina, ela tem indicação terapêutica no tratamento da disfunção erétil ao atuar bloqueando receptores alfa-adrenérgicos nos vasos sanguíneos do pênis. E aí haverá relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos e dilatação das artérias do pênis. E dessa forma ocorre aumento do fluxo sanguíneo, e esse aumento do fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos é que levará à ereção, ok? Bem, a fenoxibenzamina, por sua vez, como já dito, ela é um antagonista não seletivo e irreversível dos receptores alfa-1 e alfa-2, utilizada para tratar provisoriamente a hipertensão arterial induzida pelo tumor de medula suprarrenal, que é o feocromocitoma, que é um tumor secretor de noradrenalina e adrenalina. A queda da pressão arterial provocada pelo antagonismo de receptor alfa resulta em taquicardia reflexa, porque você está provocando uma queda abrupta da pressão arterial às custas da vasodilatação mediada pelo bloqueio de receptor alfa, alfa-1, presente na musculatura lisa dos vasos. Essa queda abrupta da pressão arterial tem como efeito compensatório essa taquicardia reflexa, que vai ser uma resposta compensatória percebida ali, primeiro pelos mecanorreceptores, né, que vai perceber a diminuição do estiramento e vai diminuir o tônus parasimpático e aumentar o tônus simpático para tentar compensar a queda abrupta da pressão arterial, porque você bloqueia intensamente esses receptores alfa-adrenérgicos e cai muito essa pressão arterial. Então, para tentar restabelecer a homeostase, o primeiro mecanismo de efeito rápido é o baroreflexo, ok? Então, o bloqueio de receptores alfa resulta em taquicardia reflexa, ok? Bem, então é importante destacar que a redução abrupta da pressão arterial sofre oposição do reflexo barorreceptor, que causa aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco, para tentar meio que contrabalancear essa queda abrupta pelo bloqueio de receptor alfa, que vai resultar na redução da pressão arterial devido à diminuição da resistência vascular periférica, ok? Por isso que alguns efeitos colaterais associados a fármacos que são antagonistas alfa-adrenérgicos incluem a hipotensão postural, a taquicardia reflexa e a congestão nasal. Por que hipotensão postural? Porque quando você bloqueia receptores alfa-adrenérgicos na musculatura lisa, você está diminuindo o quê? O retorno venoso. E quando você fica em posição de pé, ortostática, esse retorno venoso ele vai estar diminuído por conta da ação da força da gravidade. Então, quando você tem um bloqueio de receptor alfa, você já tem uma vasodilatação. E esse retorno venoso vai estar ainda mais comprometido. Então, em posição de pé, que é a hipotensão ortostática ou postural, né, é muito comum em pacientes que estão fazendo uso de antagonistas alfa-adrenérgicos. A taquicardia reflexa pela resposta baroreflexa compensatória e a congestão nasal, porque você está colocando esses vasos da mucosa nasal em estado de vasodilatação. E essa vasodilatação da mucosa nasal favorece o que? Favorece o extravasamento de líquido e a congestão dessa mucosa, que ela se torna ainda mais demasiada às custas da vasodilatação mediada pelo bloqueio de receptor alfa-1. Basta lembrar que muitos fármacos que são utilizados como descongestionantes nasais, que são fármacos simpático-miméticos, como a fenilefrina, nafazolina, oxametazolina, atuam, e a pseudoefedrina, atuam fazendo o quê? Vasoconstricção para reduzir a congestão nasal. E aqui, esses fármacos fazem vasodilatação pelo bloqueio de receptor alfa, justamente, tendo como resultado também a congestão nasal. Ok? Então, é importante destacar que tanto a fenoxibenzamina quanto a fentolamina têm efeitos similares, ok? Causando essa redução progressiva da resistência vascular periférica, ok? Então, é bem importante chamar a atenção para isso. Importante destacar ainda os antagonistas seletivos de receptores alfa-1 adrenérgicos.
Esses antagonistas seletivos de receptor alfa-adrenérgicos, diferentemente da classe que a gente viu anteriormente, que são os antagonistas alfa não seletivos, que são a fenoxibenzoamina e fentolamina, aqui iremos abordar os fármacos que são antagonistas seletivos, ou seja, bloqueia apenas receptores alfa-1-adrenérgicos. E o bloqueio dos receptores adrenérgicos alfa-1 inibe a vasoconstricção induzida por catecolaminas endógenas. Assim ocorre vasodilatação dos vasos e diminuição de resistência arteriolar e resistência também venosa. Portanto, diminui tanto a pós-carga, que é associada à resistência vascular periférica do território arteriolar, como também reduz o retorno venoso, né, fazendo vasodilatação das veias, que são territórios de capacitância. Ok? Então, o resultado é a redução da pressão arterial devido à diminuição da resistência vascular periférica, sobretudo. Na prática clínica, habitualmente, não é a primeira linha no tratamento antihipertensivo, porque existem muitos outros fármacos que reduzem a resistência vascular periférica, reduzem a atividade simpática, certo? Que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, certo? E que tem efeitos muito mais significativos em aumentar a expectativa de vida e reduzir os efeitos deletérios associados a um paciente que tem hipertensão arterial, né? Ou seja, mudando a história natural da doença. Esses antagonistas seletivos de receptores alfa-1 não são a primeira linha, porque não tem a repercussão positiva do ponto de vista de reduzir, né, as consequências deletérias da hipertensão arterial que outros fármacos que são de primeira linha, que são em uso e estão em uso na clínica hoje em dia para tratar a hipertensão arterial possuem, né, como aqueles que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ok? Mas eles têm efeito antihipertensivo sim, certo? E então é isso que vamos estudar, ok? Então, consequentemente, observa-se que quando você tem um bloqueio de receptor alfa-1, por conta daquela vasodilatação, você diminui muito a resistência vascular periférica e cai bastante a pressão arterial média. Observa-se em contrapartida a taquicardia reflexa, que é o aumento da frequência cardíaca de forma compensatória, causada pela oposição que os barorreflexos, ou o reflexo dos barorreceptores fazem, né, devido a essa queda abrupta da pressão arterial, para tentar compensar. Por isso que ainda a gente inclui aqui, como efeitos colaterais dos fármacos que são antagonistas alfa-1 seletivos, a tontura, as palpitações associada à taquicardia reflexa, a tontura associada à hipotensão postural, síncope após o início da terapia e cronicamente você pode ter como efeito colateral que é a hipotensão ortostática, ok? Então, são exemplos de antagonistas seletivos alfa-adrenérgicos. O protótipo dos antagonistas seletivos alfa-adrenérgicos é a prazosina, ok? A prazosina, ela é antagonista seletivo de receptor alfa-1, mas dentro dos receptores alfa-1, a gente tem os subtipos alfa-1A, alfa-1B, alfa-1D, ok? E esses receptores, eles são subtipos, e esses subtipos, todos eles são bloqueados, esses subtipos de receptor alfa-1, todos eles são bloqueados pela prazosina, ok? Então, ela é utilizada no tratamento da hiperplasia prostática, por quê? Porque quando você bloqueia receptor alfa-1, especialmente receptores alfa-1A, que são esses subtipos de receptor alfa-1A que predominam na musculatura lisa prostática. Ao bloquear receptor alfa-1A, você reduz o tônus prostático dessa musculatura lisa, ok? E ao reduzir esse tônus prostático da musculatura lisa, você facilita a passagem da urina através da uretra, dessa porção da uretra que é prostática, que passa por dentro dessa glândula e dessa musculatura lisa da próstata. Pacientes que têm hiperplasia prostática são pacientes que aumentaram a multiplicação celular e essa próstata começou a formar nodulações, aumentar o tônus. Isso é comum em todos os homens à medida que vai avançando a idade, né, e vai se tornando mais idosos. Há um estímulo a essa hiperplasia prostática para compensar a impotência sexual, geralmente comum em pacientes, né, de sexo masculino, à medida que a idade avança, certo? Então, essa hiperplasia prostática, ela pode causar um aumento da resistência, né, por oferecer uma pressão mecânica nessa uretra, né, devido a esse aumento do tônus da musculatura lisa da próstata, logo no colo da bexiga, ok? E esse tônus dessa musculatura lisa prostática, ela é mediada por receptores alfa-1 adrenérgicos, especialmente o subtipo de receptor alfa-1A, ok? Então, o bloqueio desse receptor alfa-1 diminui o tônus da musculatura lisa prostática e facilita a passagem da urina através dessa porção da uretra que passa através da próstata, ok? E por isso que
Os antagonistas seletivos de receptor alfa-1 têm indicação terapêutica no tratamento dos sintomas da hiperplasia prostática, né? Então, é bem importante destacar isso, ok? Então, é, além de relaxar a musculatura lisa prostática, essas drogas, esses fármacos antagonistas seletivos alfa-1 adrenérgicos, antagonizam competitivamente receptor alfa-1, que estão presentes lá no colo da bexiga urinária, na uretra prostática e no próprio musculatura lisa da próstata, como já destacado, ok? Então, esse antagonismo de receptor alfa-1 na musculatura lisa da próstata, no colo da bexiga, diminui essa resistência à emissão, à saída da urina, ok? Então, isso é bem interessante destacar. A prazosina, por ela antagonizar todos os receptores alfa-1, alfa-1A, alfa-1B, alfa-1D, então ela também antagoniza os receptores alfa-1 que estão na musculatura lisa, né, lá a musculatura lisa dos vasos sanguíneos. O tipo de receptor alfa-1, né, que é o alfa-1B, que está predominando na musculatura lisa vascular, que predomina na vasculatura periférica, ok? Que é o tipo alfa-1B, né? Também é bloqueado pela prazosina. Então, observe que se eu uso a prazosina com a intenção de reduzir os sintomas da hiperplasia prostática, que é a retenção urinária, urina em jato, urina em gotejamento, por causa dessa resistência que a próstata está impondo a essa porção da uretra prostática, né? Se eu uso a prazosina, por exemplo, com essa intenção de tratar a hiperplasia prostática, os sintomas dessa hiperplasia, eu também vou causar, por exemplo, queda da pressão arterial, eu vou causar hipotensão postural, vou causar síncope e também taquicardia reflexa, ok? Que é de forma compensatória essa queda abrupta da pressão arterial. Mas o objetivo não é tratar a hiperplasia prostática? Pois bem, então a prazosina tem esses efeitos colaterais. Não só a prazosina. Então, se a gente for observar outros antagonistas alfa-1 adrenérgicos, por exemplo, a terazosina. A terazosina, ela é antagonista alfa-1 efetiva na hipertensão e na hiperplasia prostática benigna, certo? Assim como a prazosina, a terazosina, ela não é uroseletiva. Quando você tem um antagonista alfa-1 adrenérgico que tem seletividade por receptor alfa-1A, que este sim é o que predomina na porção do trato urinário, né, da porção do trígono vesical, né, da uretra e da musculatura lisa prostática, quando você tem um antagonista alfa-1 adrenérgico que é seletivo para alfa-1A, a gente diz que ele é uroseletivo, ok? Como a terazosina e a prazosina não distinguem em receptor alfa-1A, alfa-1B, alfa-1D, então ela vai bloquear também os receptores alfa-1 presentes na musculatura lisa dos vasos sanguíneos e gerar todos aqueles efeitos colaterais que a gente já conhece, que é a taquicardia reflexa, a hipotensão postural e a síncope. A doxazosina também é um antagonista alfa-1 adrenérgico seletivo, mas não é uroseletivo, ou seja, não é seletivo para a próstata. Então, além disso, né, ela não vai distinguir entre alfa-1A, alfa-1B, alfa-1D e vai causar os mesmos efeitos adversos, ok? Hipotensão postural, taquicardia reflexa, síncope, né? A alfusosina é antagonista alfa-1, também não é uroseletiva e um destaque para ela é que ela não foi aprovada para o tratamento de hipertensão, ela não foi aprovada a alfusosina. E a tanzulosina e a silodosina, esses sim são antagonistas seletivos alfa-1 adrenérgicos seletivos para receptor alfa-1A. Portanto, a tanzulosina e a silodosina são uroseletivas. Então, eu posso dizer o seguinte, que a tanzulosina e a silodosina geram menos efeitos adversos relacionados à hipotensão postural, à taquicardia, à síncope e à queda da pressão arterial. Ok? Então, a tanzulosina é seletivo para esse subtipo alfa-1A e é ainda mais importante, né, para essa contração da musculatura lisa prostática. Então, a tanzulosina é específica para esse receptor, ela é uroseletivo e, portanto, tem poucos efeitos colaterais, diferentemente dos outros, né, que não tem essa uroseletividade que a tanzulosina tem. E com destaque aqui a silodosina, porque ela é a que tem menos efeitos sobre a pressão arterial, a silodosina, até comparada à tanzulosina, ok? Então, tanzulosina e silodosina são preferencialmente utilizados para tratar essa hiperplasia prostática, na verdade, os sintomas dessa hiperplasia sem os indesejáveis efeitos colaterais, ok? Então, destacando também aqui a hipotensão postural, a congestão nasal, a visão embaçada, a taquicardia reflexa como efeitos colaterais
e a hipotensão sexual como efeitos colaterais desses fármacos antagonistas alfa-1 seletivos, ok? Então, aqui, ó, temos a alfa-1A presente abundantemente nessa porção do trato urinário, porção do trígono vesical da bexiga, né, porção aqui da musculatura lisa prostática e presente também no trato urinário ali na uretra, né, propriamente dita. Então, observe aqui, ó, a terazosina e silodosina, que esse sim, né, se a gente for observar, na verdade, a tanzulosina e a silodosina, esse sim, a tanzulosina e a silodosina, esses sim são mais seletivos para os receptores alfa-1A, e, portanto, a tanzulosina e a silodosina são alfa-1A seletivos, ok? E, portanto, são uroseletivos. Os efeitos adversos, como dito, não é, dos antagonistas dos receptores alfa-1 adrenérgicos são a hipotensão ortostática, porque o antagonismo de receptor alfa-1 faz vasodilatação, diminui a resistência vascular periférica, reduz o retorno venoso, que fica dificultado, né, sobretudo quando em posição em pé ou posição ortostática. Congestão nasal, por conta da vasodilatação dos vasos sanguíneos que fazem a irrigação da mucosa nasal, e isso gera maior edema nessa mucosa. Visão embaçada, devido à dificuldade de ajustar a pupila, porque o simpático faz a midríase, a dilatação pupilar, que é mediado pela ativação do receptor alfa-1 do músculo dilatador, que é o músculo radial. Então, o antagonismo de receptor alfa-1 reduz a atividade midriática da pupila. Taquicardia reflexa. A taquicardia reflexa é justamente a queda abrupta devido à queda abrupta. É uma resposta rápida, essa diminuição da pressão arterial devido à vasodilatação pelo antagonismo de receptor alfa-1. Isso reduz o estiramento do mecanorreceptor, logo tem um baroreflexo que aumenta o tônus simpático no coração, fazendo taquicardia reflexa para compensar a queda abrupta rápida da pressão arterial. E a hipotensão sexual devido ao relaxamento das vias seminais no trato geniturinário devido ao antagonismo de receptor alfa-1. Isso causa a impossibilidade de contração do músculo liso do ducto deferente e dos ductos ejaculatórios e, consequentemente, o paciente ele pode ter uma ejaculação retrógrada reversa devido à redução da atividade simpática que causa impotência, já que o simpático é responsável pela promoção da ejaculação. Ok? Bem, agora iremos falar dos antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos. Esses receptores beta-adrenérgicos, eles têm uma importância cardiovascular extremamente importante. Ok? Vamos lá. Eles se distinguem de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Os primeiros foram os de primeira geração, de segunda e de terceira sucessivamente, ok? Então, no sistema cardiovascular, a gente sabe que os receptores beta-adrenérgicos, eles fazem o quê? Inotropismo positivo e cronotropismo positivo, não é isso? Quando ativados, ok? Então, quando você bloqueia esses receptores beta-adrenérgicos, sobretudo beta-1, que está predominantemente presente na musculatura estriada cardíaca e no tecido de condução elétrica do coração, o bloqueio de receptor beta-1 faz o efeito contrário, diminui a força de contração, diminui a frequência cardíaca e diminui a velocidade de condução elétrica do coração, ok? Então, é importante destacar ainda o seguinte, que os de primeira geração, eles são beta não seletivos, bloqueiam tanto beta-1 quanto beta-2. Os de segunda geração são seletivos, ou seja, são cardioseletivos, para ser mais preciso, porque eles bloqueiam muito mais receptor beta-1 do que beta-2. Já os de terceira geração, eles têm uma ação cardiovascular adicional. Além de fazer beta-bloqueio, eles podem ser beta não seletivos, ou seja, beta-bloqueadores não seletivos de terceira geração, como podem ser cardioseletivos de terceira geração, ou seja, antagonistas beta-1 seletivos de terceira geração. E por que eles são assim classificados como de terceira? Porque além de fazer beta-bloqueio, eles possuem uma ação cardiovascular adicional de interesse clínico. Seja uma vasodilatação mediada pelo bloqueio alfa-1, seja uma vasodilatação mediada pelo estímulo à síntese de óxido nítrico derivado do endotélio vascular, ok? Seja o efeito antioxidante, estabilizador de membrana ou bloqueador de canais de cálcio. São efeitos cardiovasculares adicionais que esses de terceira geração, que são beta-bloqueadores de terceira geração, podem apresentar, ok? Então, agora vamos destacar, sim, as propriedades farmacológicas, seja no sistema cardiovascular, seja no sistema respiratório, ou mesmo no metabolismo, porque os
Beta-bloqueadores, ou os antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, exercem antagonismo desses receptores beta que têm importantes funções nesses sistemas. Então, como já dito, no sistema cardiovascular, o beta-bloqueador faz inotropismo e cronotropismo negativos, isto é, respectivamente, reduz a força de contração do coração, dos cardiomiócitos, e reduz a frequência cardíaca, né, a frequência de despolarização lá do nosso sinusal, que está sob controle também do sistema nervoso simpático. O dromotropismo negativo é a redução da velocidade elétrica de condução do coração. E o efeito quinidina-like. O efeito quinidina-like, o próprio termo está fazendo menção a essa ideia. Like quinidina, como quinidina, ou seja, um efeito semelhante à quinidina. E o que é a quinidina? A quinidina é um agente antiarrítmico que atua, né, sobre os canais de sódio das fibras de Purkinje. Bloqueando esses canais de sódio, diminui essa despolarização, e ao diminuir essa despolarização, faz o quê? Estabiliza a membrana. E ao ter esse efeito estabilizador de membrana, tem importância em situações de taquicardia, por exemplo, que é induzida pelo hipertireoidismo. Os hormônios tireoidianos, eles aumentam a expressão de receptores beta-adrenérgicos. E ao fazer isso, aumenta a sensibilidade do coração às catecolaminas. Eles aumentam a sensibilidade das catecolaminas e, por isso, os hormônios tireoidianos, eles aumentam a atividade simpática no coração. Esse efeito estabilizador de membrana tem importância nas situações de taquicardia ou situações de arritmias. Então, pacientes que têm focos ectópicos de despolarização, né, têm uma atividade, né, de arritmia, e essa propriedade antiarrítmica do tipo quinidina-like, que bloqueia canais de sódio, né, tem um papel, uma propriedade antiarrítmica importante para diminuir essa excitabilidade dos cardiomiócitos a esses focos ectópicos em pacientes que têm uma arritmia cardíaca. Além disso, no sistema respiratório, é importante destacar que beta-2, quando ativado, faz broncodilatação, relaxa a musculatura lisa brônquia. Mas o beta-bloqueio estimula uma reação dessa musculatura lisa dos brônquios a fazer broncoconstricção, porque você está bloqueando o receptor beta-2 que tem papel de broncodilatar. Se você está bloqueando o beta-2 que broncodilata, então você está favorecendo uma reação de broncoconstricção. E essa broncoconstricção tem efeitos deletérios em pacientes que têm alguma doença de base que cursa com broncoconstricção, com bronquite crônica, asma, efizema, doença obstrutiva crônica pulmonar. Ok? Ainda cumpre destacar, ainda no tocante ao sistema cardiovascular, o efeito antihipertensivo. Por quê? Quando você reduz a frequência cardíaca e reduz a contratilidade do miocárdio, por efeito dos beta-bloqueadores, isso resulta na diminuição de quê? Do débito cardíaco, que a curto e a longo prazo pode reduzir a pressão arterial, especialmente interessante no tratamento da hipertensão arterial, sobretudo quando relacionado com o alto débito cardíaco ou relacionado ao aumento do tônus simpático. Nesse sentido, a inibição da liberação de renina também tem um efeito adicional para a redução da pressão arterial, porque pelo bloqueio de receptor beta-1 do aparelho juxtaglomerular, ok? Atualmente, os beta-bloqueadores não são os preconizados como tratamento de primeira linha, mas são úteis no tratamento da hipertensão, quando na presença também de algumas comorbidades, como a enxaqueca e o tremor essencial, ou mesmo hipertensão arterial na presença de arritmias. Já os efeitos metabólicos do beta-bloqueio são vários e são importantíssimos também de serem destacados. Por exemplo, o beta-bloqueio, quando antagoniza o receptor beta-2 nos hepatócitos, retarda a recuperação da hipoglicemia em pacientes que têm diabetes mellitus dependente de insulina. Por quê? Porque o bloqueio de receptores beta-2 nos hepatócitos inibe a gliconeogênese e inibe a glicogenólise hepática, logo reduz os níveis glicêmicos, os níveis séricos de glicose. Então, quando o paciente faz uso de insulina, é normal esperar a queda dos níveis de glicose.
mas esses níveis de glicose precisam ser novamente restabelecidos. E quem vai fazer isso? O órgão que armazena glicogênio, que é o fígado. Mas quando você está fazendo um beta-bloqueio do tipo bloqueio beta-2, você está diminuindo os níveis de glicose. Você está bloqueando o receptor beta-2, diminuindo, portanto, a gliconeogênese e a glicogenólise. Ok? Então, além disso, vai haver uma redução da secreção de insulina, diminuindo a liberação de insulina pelo pâncreas, mediada por receptor beta-2, quando esse receptor é bloqueado também. Além disso, quando você faz o beta-bloqueio, você reduz o metabolismo de lipídios. E ao reduzir o metabolismo de lipídios pelo antagonismo de receptores adrenérgicos no tecido adiposo, você está aí contribuindo para uma hiperlipidemia, por um aumento dos níveis de lipídios. Então, além disso, é importante destacar que, por conta daqueles efeitos, né, nos níveis glicêmicos, o uso de antagonistas de receptores beta-adrenérgicos devem ser utilizados com cautela, sobretudo em pacientes com diabetes de difícil controle e que sejam insulinodependentes. Ok? Além disso, haja visto os efeitos no sistema respiratório, os fármacos antagonistas beta-adrenérgicos devem ser evitados em pacientes com asma. Por outro lado, alguns pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, como o DPLC, podem tolerar bloqueadores beta-1 seletivos e os benefícios, por exemplo, em pacientes com cardiopatia isquêmica, podem superar os riscos. E alguns bloqueadores ou beta-bloqueadores possuem ainda um efeito chamado de atividade simpático-mimética intrínseca, que funcionam, apesar de serem beta-bloqueadores, como um agonista parcial, né? Ou seja, ativa receptor beta-2, apesar de ser um beta-bloqueador. Isso que a gente chama de atividade simpático-mimética intrínseca, ou seja, um efeito agonista parcial sobre os receptores beta-2. E assim consegue até compensar o efeito deletério do beta-bloqueio, como também até pode promover uma broncodilatação por esse efeito agonista parcial, que é uma atividade simpático-mimética intrínseca adicional que esse fármaco beta-bloqueador pode apresentar. Ok? Bem, então é importante aqui reforçar através desse esquema os efeitos antihipertensivos dos beta-bloqueadores. Quando você faz um bloqueio de receptor beta-1, você está reduzindo a contratilidade, ou seja, o grau de estiramento das fibras dos cardiomiócitos, né, sobretudo naquela fase de enchimento, e você também está diminuindo a frequência cardíaca. Consequentemente, você está reduzindo o que? O débito cardíaco. E ao reduzir esse débito cardíaco, você está diminuindo esse volume sanguíneo, não é isso? Ou melhor, quando você está reduzindo esse débito cardíaco, você está reduzindo a pressão arterial, porque você está reduzindo o quê? O volume de ejeção por minuto, uma vez que o débito cardíaco é produto do volume de enchimento sistólico pela frequência cardíaca. Como você está reduzindo a frequência cardíaca, que é a força de contratilidade do coração, você está reduzindo o débito cardíaco e, consequentemente, você está culminando numa redução da pressão arterial. Além disso, o bloqueio de receptor beta-1 no aparelho extraglomerular vai reduzir os níveis de liberação de renina. Como você está reduzindo a liberação de renina, você está reduzindo a produção de angiotensina 2. Por quê? Porque a renina não converte a angiotensinogênio em angiotensina 1 e com angiotensina 1 você produz angiotensina 2. Se você inibe a conversão da angiotensinogênio em angiotensina 1, que é feito pela renina, porque você está diminuindo os níveis de renina pelo beta-bloqueio, pelo bloqueio de receptor beta-1, então você está diminuindo os níveis de angiotensina 2, que tem um efeito cardiovascular importante. Com menos angiotensina 2, você vai reduzir a resistência vascular periférica, porque lembra que a angiotensina 2 tem um efeito vasoconstrictor. Então, com menos angiotensina 2, você vai ter uma menor resistência vascular periférica, e isso já vai ter uma repercussão positiva na redução da pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 tem um efeito de aumentar a liberação, a produção de aldosterona pelo córtex da suprarrenal. Com menos renina, você tem menos angiotensina 2. Com menos angiotensina 2, você tem menos aldosterona. Com menos aldosterona, você vai ter menos retenção de água e sódio. E com menos retenção de água e sódio, você vai ter uma diminuição do retorno venoso, uma diminuição do volume intravascular. Ou seja, você vai ter uma redução do volume sanguíneo. E a redução do volume sanguíneo diminui o débito cardíaco, porque diminui o volume de enchimento, né? O volume de enchimento sistólico. E com isso, você também tem uma contribuição na redução da pressão arterial. Então, esses são os mecanismos que justificam o uso como antihipertensivo ou o efeito antihipertensivo dos beta-bloqueadores. Bem, para compreendermos a aplicação clínica dos beta-bloqueadores,
né, em algumas condições fisiopatológicas, como na angina do peito, a angina pectoris, na insuficiência cardíaca e nas arritmias cardíacas, é de fundamental importância que a gente compreenda antes mesmo a fisiopatologia dessas comorbidades, dessas cardiopatias, ok? Nesse sentido, vamos compreender primeiramente como que se dá a insuficiência cardíaca. Bem, na insuficiência cardíaca, o que significa um órgão insuficiente? Um órgão insuficiente é aquele que diminui a sua atividade. Então, um coração insuficiente, né, ou uma insuficiência cardíaca é uma condição, é uma doença progressiva que se caracteriza pela redução gradativa da capacidade de o coração bombear sangue de forma suficiente para que esse sangue possa chegar aos tecidos e suprimir esses órgãos e tecidos com quantidade adequada de sangue e oxigênio, o que faz com que, né, também, quando você tem menos ejeção de sangue, você também tem um retorno venoso diminuído. Então, o paciente que vai se apresentar com edemas de extremidades, sobretudo edemas de membros inferiores, né? Porque esse sangue vai se acumulando, se extravasando no intestino, porque você não tem um fluxo sanguíneo eficiente, justamente porque a bomba premente aspirante, que é esse coração, né, essa bomba premente aspirante, ela está falhando, porque o seu fluxo de ejeção está reduzido. Assim, tem-se algumas características em comum, né, desse quadro de insuficiência cardíaca. Então, é comum ter um baixo débito cardíaco, consequentemente, a redução dessa fração de ejeção e queda da pressão arterial, uma vez que a pressão arterial é resultado do produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. Então, um baixo débito cardíaco tem uma queda de pressão arterial. A função miocárdica, que está sendo insuficiente para produzir um adequado bombeamento de sangue através do sistema circulatório, é esse coração com quadro de insuficiência. Então, você pode ter uma insuficiência sistólica ou insuficiência diastólica. Na insuficiência sistólica, ela se apresenta como redução da ação de bombeamento mecânico, redução da contratilidade, ou seja, da fração de ejeção. Por outro lado, quando você tem uma insuficiência diastólica, né, é quando o coração ele apresenta a perda do relaxamento adequado, que reduz, portanto, o enchimento, né, porque o enchimento ocorre na fase de diástole, e, consequentemente, se há redução do enchimento, você também tem redução do volume de ejeção e, consequentemente, queda do débito cardíaco. Um coração que está em situação de insuficiência, o sistema nervoso autônomo simpático vai querer compensar. Então, haverá não só uma compensação vinda do sistema nervoso autônomo simpático, como também do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, essa é uma compensação que a gente chama de neurohormonal. O sistema renina-angiotensina-aldosterona e o nosso próprio sistema nervoso autônomo, que estamos estudando aqui na farmacologia adrenérgica, né? O sistema nervoso autônomo simpático vai tentar compensar esse coração, vai aumentar o tônus simpático, porque se esse coração não está ejetando, não está fazendo a ejeção de sangue correta, um volume adequado, está perdendo débito cardíaco, está falhando, então temos que aumentar o trabalho desse coração. É assim que ocorre a adaptação. Para compensar esse coração insuficiente, aumenta e muito a resposta adrenérgica simpática nesse coração. Mas isso, e que fique bem claro, é uma má adaptação que tem repercussões deletérias no decorrer do tempo. Então, essa exacerbação, essa hiperatividade simpática nesse coração insuficiente, né, essa ativação simpática eleva muito a frequência cardíaca mediada pela ação da norepinefrina e receptor beta-1. Aumenta o trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio por esse miocárdio também aumenta. A noradrenalina também pode induzir a remodelação ventricular, que é denominada de um processo de hipertrofia miocárdica, que consiste num mecanismo compensatório intrínseco, né? Com o aumento da massa muscular cardíaca, haverá, com o decorrer do tempo, a redução da capacidade da circulação coronária de suprir sangue adequadamente para essa parede ventricular bastante espessa, bastante hipertrofiada, levando a uma isquemia miocárdica, ok? Então, além disso, né, você tem a ativação simpática, ela pode também provocar arritmias, né, focos ectópicos de despolarização, né, errôneas.
a noradrenalina também exerce ainda um efeito tóxico direto no próprio miocárdio, causando disfunção dos cardiomiócitos e necrose por vários mecanismos. Estudos diversos mostram, por exemplo, que o aumento da atividade simpática cardíaca é uma das principais causas do processo ou do progressivo declínio da função miocárdica e o prognóstico desfavorável dos pacientes que cursam, né, uma evolução natural da insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca ela vai ter efeitos deletérios por conta dessa hiperatividade simpática que tentará compensar essa função cardíaca. Então, essa hiperatividade simpática resulta em aumento da frequência cardíaca, aumento de força de contração, aumento da hiperatividade, hipertrofia cardíaca, para dizer mais precisamente, que é uma hipertrofia concêntrica, em que a espessura de parede aumenta e o diâmetro e o espaço intracavitário desse ventrículo vai diminuindo progressivamente e ele não vai sendo capaz mais de encher de sangue suficiente para a ejeção. E aí você tem uma disfunção cardíaca, né? Por essa remodelação induzida pela norepinefrina devido a essa atividade simpática exacerbada. Arritmias, isquemia miocárdica, estresse oxidativo, né? E tudo isso leva a um declínio da função miocárdica. Pois bem, por esta razão, muitos pacientes, né, com insuficiência cardíaca crônica respondem favoravelmente a determinados beta-bloqueadores. Então, o uso de beta-bloqueadores nessa condição fisiopatológica tem um efeito terapêutico muitíssimo benéfico, que muda a história natural da doença de pacientes com insuficiência cardíaca, certo? Por quê? Porque quando você atenua os efeitos colaterais das altas concentrações de norepinefrina e catecolamina, quando você atenua essa suprarregulação de receptores beta que ocorre como forma de aumentar a sensibilidade cardíaca à norepinefrina, por conta dessa compensação simpática, né, você atenua esse efeito exacerbado da atividade simpática no coração, que já se encontra insuficiente, né? Mas você não vai diminuir tanto essa frequência cardíaca fazendo beta-bloqueio. Você não vai diminuir tanto esse débito cardíaco, né? Porque você poderia pensar assim, se eu estou beta-bloqueando, eu vou estar diminuindo ainda mais esse trabalho cardíaco. Na verdade, eu estou compensando a exacerbação simpática no coração, que levará a uma evolução natural da doença, que culminará com o declínio da função miocárdica, porque, como já dito, essa é uma má adaptação, uma adaptação inviável, ok? Então, você vai diminuir aos poucos esse trabalho cardíaco até o limite mínimo fisiológico para esse coração que está insuficiente, ok? Sem, portanto, prejudicar essa fração de ejeção, tá certo? Então, você vai, portanto, diminuir a frequência cardíaca, atenuar a hipertrofia cardíaca, esse remodelamento que ocorre às custas de uma exacerbada ativação simpática por conta dessa ação da noradrenalina no miocárdio, né? Inibindo também a atividade mitogênica de proliferação celular. Você vai inibir essa atividade de proliferação celular que culmina nessa hipertrofia de parede, né, que é produzida pelas catecolaminas, ok? Bem, nesse sentido, ainda a gente tem uma outra condição, né, cardiovascular, que justifica a aplicação clínica dos beta-bloqueadores. Por que é importante isso? Porque se torna mais fácil, né, entender os mecanismos de ação e a estratégia farmacológica, a justificativa de utilizar, do ponto de vista terapêutico, esses beta-bloqueadores nessas condições cardiovasculares, uma vez que você entende e compreende como se dá essa fisiopatologia e como entender esses parâmetros, como eles se relacionam e como que o fármaco vai intervir, reduzindo esses parâmetros, intervindo nesses parâmetros cardiovasculares que estão descompensados. Então, o que é que acontece, por exemplo, na angina pectoris? Angina quer dizer dor. Ela denota o sentido de dor torácica causada pelo acúmulo de metabólitos tóxicos resultantes de uma situação, de uma condição de isquemia do coração, isquemia do miocárdio. E essa condição a gente chama de cardiopatia isquêmica. E a causa mais comum de angina, sem dúvidas, é a obstrução por placas de ateroma, placas de gordura calcificada, obstruindo o lume, né, da passagem do interior lá das coronárias, que são os vasos coronária direita e esquerda que irrigam esse coração e, portanto, é a oferta de sangue para esse cardiomiócito, para esse tecido muscular cardíaco que não cessa de trabalhar.
Então, a causa mais comum de angina, sem dúvida, é a obstrução ateromatosa de placas de ateroma dos grandes vasos coronarianos, que é a doença arterial coronariana. E essa dificuldade de vasodilatação da artéria coronariana também dificulta, por quê? Se você tem uma artéria coronariana que não vasodilata normalmente, fisiologicamente, ela vai ficar com vasoconstricção, ela vai limitar o fluxo sanguíneo para esse coração que está trabalhando. Ok? Assim como a placa aterotomatosa, né, essa placa de ateroma, né, aterosclerótica, ela também vai obstruir a quantidade de sangue que vai fluir dessas artérias coronárias em direção ao coração para nutrir esse coração de oxigênio e nutrientes, porque é uma bomba premente aspirante que está o tempo todo trabalhando, então ela demanda bastante oxigênio. E quando lhe falta oxigênio por obstrução do fluxo sanguíneo, por um quadro de isquemia, esse coração vai dar sinais na forma de dor, por isso que é a dor em aperto do peito, a angina pectoris. Então, a dificuldade de vasodilatação coronariana em decorrência da própria disfunção endotelial. Então, um endotélio disfuncional que não produz óxido nítrico, que não produz fatores vasodilatadores derivados do endotélio, é uma artéria coronária que não consegue vasodilatar. E a formação de placas de ateroma, como na doença aterosclerótica, reduz a luz do vaso e estas estão entre as principais causas da coronariopatia que resulta em angina pectoris. Dessa forma, a etiologia primária da angina do peito é um desequilíbrio. Esse desequilíbrio entre a oferta e o consumo, a oferta e a demanda de oxigênio do coração, certo? Ou seja, um desequilíbrio entre a demanda de oxigênio dos cardiomiócitos do coração e o oxigênio, a quantidade de oxigênio que consegue ser fornecido a esse órgão por meio dos vasos coronarianos que podem estar obstruídos ou disfuncionante em relação à capacidade de vasodilatar. Então, na angina de esforço, a angina de esforço é a angina clássica. Por que ela é chamada de angina de esforço? Quando o paciente ele está em repouso, ele não sente dor em aperto do peito, ele não sente o sintoma de angina. Mas quando ele começa a fazer exercício físico, pegar algum peso, que aumenta a necessidade de aporte de sangue para o tecido muscular estriado esquelético, esse coração vai precisar bombear mais sangue, portanto, trabalhar mais, aumentar a sua frequência cardíaca e a demanda de oxigênio desse coração também vai aumentar as custas do aumento do seu trabalho e essa oferta de oxigênio não consegue passar daquela oferta mínima, porque essas coronárias estão obstruídas, então, consequentemente, ao esforço, aos pequenos, aos médios e aos grandes esforços, esse paciente ele pode apresentar manifestação de angina, de aperto no peito, e essa é chamada angina clássica, ou angina de esforço. O desequilíbrio ele ocorre quando a demanda miocárdica de oxigênio aumenta e o fluxo sanguíneo coronariano não aumenta proporcionalmente. E, via de regra, a isquemia ela causa dor, a dor anginosa. O objetivo terapêutico, portanto, no caso do uso de beta-bloqueadores, certo? Consiste em diminuir a demanda miocárdica. Então, ou você vai atuar aumentando a oferta de sangue pelas coronárias, utilizando fármacos que sejam vasodilatadores coronarianos, certo? Ou você vai reduzir o trabalho cardíaco para que ele não exija tanto oxigênio além da conta que a artéria coronária é capaz de fornecer, ok? Então, beta-bloqueador, bloqueando o receptor beta-1, que está presente no coração, ao bloquear beta-1, vai diminuir o trabalho cardíaco. E ao diminuir o trabalho cardíaco, vai diminuir a demanda, a exigência, a oferta de oxigênio, ela se mantém, e a demanda, o trabalho cardíaco eu estou diminuindo ao limite mínimo fisiológico, para que ele não exija tanto oxigênio assim, tanta demanda de fluxo sanguíneo assim, para que esse coração ele consiga suportar, né, e trabalhar menos para exigir menos. Então, eu diminuo o trabalho cardíaco. Fazendo o quê? O beta-bloqueio. O objetivo terapêutico, portanto, no caso do uso de beta-bloqueadores, consiste justamente em você diminuir a demanda miocárdica de oxigênio, reduzindo os seus determinantes, os seus parâmetros. Quem são os parâmetros que determinam o trabalho cardíaco? É a frequência cardíaca, a pressão arterial, a contratividade. E o bloqueio de receptores beta-1 adrenérgicos, os beta-receptores cardíacos, resulta na diminuição do trabalho do coração, reduzindo, portanto, a demanda de oxigênio. Então, os efeitos benéficos dos agentes beta-bloqueadores estão relacionados justamente com a sua ação hemodinâmica,
diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a pressão arterial, diminuindo a contratilidade e reduzindo a demanda miocárdica de oxigênio em repouso e durante o exercício, ok? Então, a gente quer evitar esse quadro de isquemia miocárdica, ok? Que está associada à redução da oferta de oxigênio, à redução do fluxo sanguíneo coronariano, que resulta na isquemia, ok? Como também o coração que tem uma demanda de oxigênio aumentada, ou uma pressão arterial elevada, ou contratilidade ventricular aumentada, ou frequência cardíaca aumentada, tudo isso vai demandar mais oxigênio, além do que a artéria coronária que está obstruída ou com a vasodilatação disfuncional é capaz de fornecer, ok? Então, o beta-bloqueio para diminuir o trabalho cardíaco, ok? E diminuir, assim, a demanda de oxigênio pelo coração e conseguir reequilibrar a oferta e o consumo de oxigênio pelo coração, ok? E, por fim, a fisiopatologia das arritmias cardíacas. Bem, o que seria uma arritmia? Então, quando a gente fala de arritmia, se caracteriza justamente pela condição caracterizada pela falta de ritmo. A falta de ritmo dos batimentos do coração, que é determinado justamente pelo nó sinusal, nó sinoatrial. E essa falta de ritmo, ela se dá em razão das despolarizações cardíacas anárquicas, anormais, em seu local de origem do impulso e em outros locais, em focos ectópicos de despolarização, certo? E aí você tem perda da frequência e da regularidade de contração do coração. Então você tem uma perturbação, portanto, do ciclo cardíaco, né? De contração e relaxamento, de sístole e de diástole, atriais e ventriculares, ok? Então você pode ter arritmias cardíacas supraventriculares, ventriculares, entre outras, ok? Então, muitos fatores podem desencadear ou agravar arritmias. Exemplo, isquemia, hipóxia, acidose, alcalose, anormalidades eletrolíticas de potássio, de cálcio, de magnésio, certo? Além disso, presença de tecido cicatricial, tecido fibrótico nesse coração, né? Pela cicatrização de áreas de infarto, pós-infarto. Então, as arritmias são caracterizadas pelos focos hiperautomáticos, despolarização espontâneas e desregulação da frequência e do automatismo. Então, quando você faz uso, né, de um beta-bloqueador, né, você está tentando justamente diminuir esses focos hiperautomáticos de despolarização anárquica. Então, pelo fato de as arritmias serem causadas por atividade marca-passo anormal ou por propagação anormal do impulso elétrico, então a meta da terapia antiarrítmica consiste justamente na redução da atividade marca-passo ectópica e modificação da condução ou refratariedade. Então, ao aumentar o período refratário do nódo atrioventricular, certo? Para ser mais exato, ao aumentar, prolongar o período refratário do nódo atrioventricular, os beta-bloqueadores, os beta-antagonistas, diminuem a frequência de automatismo, desaceleram a condução atrioventricular, prolongam a refratariedade, reduz a despolarização espontânea do nó sinusal. Isso porque quanto mais longo for o período refratário, menor as chances de arritmias. Então, os beta-bloqueadores têm atividade antiarrítmica porque reduz a automaticidade dos marcapassos ectópicos mais do que do nó sinusal, que é quem determina o ritmo cardíaco. Também reduzem a condução e a excitabilidade, que aumenta esse período refratário. Então, a gente considera os beta-bloqueadores que são antiarrítmicos de classe 2, por conta do seu efeito simpático-lítico mediado pela redução da atividade beta-adrenérgica beta-1 no coração. Ok? Então, quais são as complicações decorrentes de um quadro de arritmia? AVC, acidente vascular cerebral, ou, mais corretamente, acidente vascular encefálico, paradas cardíacas, dor no peito, palpitação e desmaios. Ok? Então, a ação antiarrítmica dos beta-bloqueadores reduz a despolarização espontânea do nó sinusal, reduz a condução atrioventricular e algumas indicações que a gente vai ver, como atenolol, pindolol, propranolol, tem efeito antiarrítmico, certo? E o esmolol, sobretudo o esmolol em situações de emergência, né, em arritmias de emergências, ok? Bem, quais são os efeitos sobre o trato respiratório? Quais os efeitos do beta-bloqueio no sistema respiratório?
A presença de beta-2 na musculatura lisa brônquica, né? A presença desse receptor beta-2, né, nesse músculo liso brônquico, tem um papel extremamente relevante, porque a ativação, o agonismo de receptor beta-2 relaxa a musculatura lisa brônquica, que promove a broncodilatação. E essa broncodilatação é extremamente importante, inclusive, como alvo terapêutico para resgate em pacientes que têm crise de broncoconstricção, como em casos de asma, bronquite, DPOC, efizema, ou para tratamento de manutenção, certo? Mas não para tratar a asma exatamente, mas sim a manifestação mais grave dela, que é a broncoconstricção, ok? Então, o que é que faz um beta-bloqueador? Um beta-bloqueador, portanto, ele vai bloquear beta-1, beta-2, a depender da sua seletividade. E o bloqueio de receptor beta-2 vai diminuir a capacidade broncodilatadora, vai diminuir a capacidade de relaxamento da musculatura lisa e, consequentemente, isso vai promover o quê? A broncoconstricção. E a broncoconstricção ela vai estar exacerbada, sobretudo, e precipitada em pacientes que têm já a tendência, né, a ter essas manifestações, né, de broncoconstricção. Então, é contraindicado o uso de beta-bloqueadores, né, em pacientes que têm asma, DPOC, enfisema e bronquite crônica, justamente por conta desse efeito de bloquear receptor beta-2 que favorece a broncoconstricção e as crises de asma, de bronquite. E o que explica essa importante contraindicação é justamente o efeito não seletivo desses antagonistas beta-adrenérgicos. E essa contraindicação vale também para os antagonistas beta-1 seletivos? Ela vale, mas assim, há que se ter ponderação. Nenhuma seletividade é absoluta, ok? Ou seja, mesmo que você tenha uma seletividade com o receptor beta-1, mesmo que você faça uso de um antagonista, de um beta-bloqueador cardioseletivo, ele pode bloquear, sim, receptor beta-2, certo? Porém, é uma seletividade relativa, como já dito. Né? Então, existe, sim, alguns fármacos que têm um efeito agonista parcial, sendo beta-bloqueador, tem efeito agonista parcial beta-2, né, que é o que a gente chama de atividade simpático-mimética intrínseca, e dessa forma pode ser mais seguro para esses pacientes, ok? Mas no caso, de um modo geral, o uso de beta-bloqueador tem contraindicação em pacientes com essas comorbidades que cursam com broncoconstricção. No glaucoma, o uso de beta-bloqueadores tem indicação terapêutica? Sim. A exemplo do carteolol, betaxolol, levobunolol, metipranolol e timolol. Timolol é bastante utilizado, né, como um fármaco hipotensor ocular, porque no glaucoma você cursa com uma condição em que você está diminuindo a drenagem do humor aquoso. Lembre-se de que o humor aquoso ele é constantemente produzido, ele não cessa de produzir. Ele é renovado, né, constantemente. E o que faz o timolol, por exemplo, ou qualquer um desses beta-bloqueadores? Os beta-bloqueadores, eles bloqueiam receptores beta que estão presentes no epitélio ciliar. E esses receptores beta no epitélio ciliar estimulam a produção do humor aquoso. E ao antagonizar, ao bloquear receptores beta, vão estar reduzindo a síntese de humor aquoso. E vão estar o quê? Facilitando com que a drenagem ela se dê mais do que a produção. E dessa forma, eu vou estar reduzindo a pressão intraocular, que está associado justamente a essa diminuição ou falta de drenagem desse humor aquoso e, consequentemente, uma das principais condições associadas ao aumento da pressão intraocular é o glaucoma, né, que consiste justamente na lesão do nervo óptico. O nervo óptico ele se torna lesado, né, por conta da compressão do nervo e, como consequência, tem-se uma cegueira irreversível. Bem, e o que seria atividade simpático-mimética intrínseca? São aqueles beta-bloqueadores que, apesar de terem predominantemente efeito antagonista adrenérgico, mesmo assim é capaz de induzir um pouco, em alguma medida, a atividade beta-agonista parcial. Exemplo de fármacos que são bloqueadores, beta-bloqueadores, e que têm a atividade simpático-mimética intrínseca, chamada de ASI. O acebutolol, o celiprolol, pindolol, pembutolol, labetalol. Então, esses fármacos têm atividade agonista parcial. Mesmo bloqueando, tem uma atividade residual agonista desses receptores beta-adrenérgicos. Então, quando você tem essa atividade simpático-mimética intrínseca, um agonismo parcial de um beta-bloqueador, que também tem um efeito
parcial agonista de receptor beta-2, isso garante uma menor probabilidade de causar bradicardias, ou beta-1, no caso, menor probabilidade de causar bradicardia porque ele é um agonista parcial de beta-1. E menor probabilidade de causar broncoconstricção porque ele é um agonista parcial de beta-2. Então, o efeito agonista parcial, seja de beta-1, seja de beta-2, tem efeitos benéficos. Se ele é agonista parcial de beta-1, esse agonismo parcial de beta-1, mesmo ele sendo um beta-bloqueador, ele vai causar menos bradicardia, ou seja, você tem uma menor exacerbação desse efeito colateral. E se ele é um agonista parcial de beta-2, ele, mesmo bloqueando beta-2, ou mesmo sendo cardioseletivo beta-1, ele tendo o efeito de ativação beta-2, que é uma atividade simpática mimética intrínseca, isso vai ser benéfico para esse paciente que tem um risco de ter broncoconstricção precipitada, desencadeada por uso de beta-bloqueadores. Exemplo, o celiprolol. O celiprolol, ele é um beta-bloqueador cardioseletivo, antagonista de receptor beta-1 adrenérgico, que está presente predominantemente no coração. Mas ele tem uma atividade simpático-mimética intrínseca, que é o efeito ASE, em receptor beta-2. E esse efeito ASE em receptor beta-2 é interessante por quê? Porque ativar beta-2 vai promover broncodilatação. E isso é uma vantagem interessante para não só prevenir a broncoconstricção, como favorecer algo que seria benéfico para esse paciente, que seria a broncodilatação, além de ter os efeitos cardiovasculares, os efeitos terapêuticos cardiovasculares do uso desse beta-bloqueador. Bem, iremos começar a falar agora da primeira geração dos antagonistas não seletivos beta-adrenérgicos. A primeira geração consiste naqueles fármacos beta-bloqueadores que não são seletivos, que bloqueiam tanto o beta-1 quanto o beta-2. Então, esse bloqueio não seletivo, ele já vai trazer repercussões importantes para o sistema respiratório, que é a broncoconstricção pelo bloqueio de receptor beta-2 em pacientes que já são predispostos a ter broncoconstricção, como naqueles asmáticos, pacientes portadores de asma, ok? O propranolol, ele é o protótipo, foi o primeiro beta-bloqueador, né, descoberto, desenvolvido, e que ele é não seletivo, é, portanto, de primeira geração. Possui afinidade igual com o receptor beta-1 e beta-2 adrenérgico. E assim, o propranolol é um antagonista não seletivo dos receptores beta-adrenérgicos. O propranolol, ele é altamente lipofílico. Ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Tem efeito no sistema nervoso central, reduz a frequência cardíaca e reduz a intensidade e a frequência da enxaqueca. Esse mecanismo de redução da intensidade e da frequência da enxaqueca, portanto, tendo um uso profilático na enxaqueca, do propranolol, não é tão conhecido esse mecanismo, ok? A atividade simpática aumenta o tremor do músculo esquelético. Não é verdade? Quando você faz o uso de um agonista beta-2, você não tem os tremores de extremidades, o tremor essencial. Paciente que faz uso de lítio, né? Lítio também é uma medicação e que causa tremores de extremidades, ok? Para tratar o transtorno bipolar. Então, o lítio, ou pacientes que têm tremor essencial, tremor de extremidade, que é genético, é familiar, o propranolol, por ele bloquear receptor beta-2, tem um efeito na redução do tremor essencial e nas manifestações somáticas de ansiedade. Um paciente, um indivíduo que ele tem ansiedade, uma crise de ansiedade, ele vai cursar com taquicardia, sudorese excessiva, tremor, né? E quando você faz o bloqueio desse receptor beta-1 no coração, beta-2 na musculatura cardíaca, você diminui a taquicardia e diminui o tremor, né, associado ao nervosismo, à ansiedade, chamada também de ansiedade de performance ou medo de palco. Em pacientes que têm hipertireoidismo, como já comentado, o excesso de hormônios tireoidianos aumenta a sensibilidade do coração às catecolaminas. Os hormônios tireoidianos aumentam a expressão de receptores beta-adrenérgicos, causam upregulation, uma regulação para cima, né, resultando em ação excessiva das catecolaminas no coração. E isso vai levar a taquicardia, por exemplo, palpitações. E o propranolol pode ser uma medicação de extrema utilidade para fazer o beta-bloqueio, e o propranolol tem sido bastante empregado em pacientes com hipertireoidismo para controlar a taquicardia supraventricular, atenuando os efeitos cardíacos do hipertireoidismo. Por outro lado, é importante destacar justamente o efeito colateral de impedir a broncodilatação induzida
por receptor beta 2, né? Por conta do beta-bloqueio em receptor beta 2, né? Já que a gente está falando de uma classe de beta-bloqueadores não seletivos, que são os de primeira geração. Isso pode precipitar a constricção brônquica em indivíduos suscetíveis, ok? O pindolol é um bloqueador não seletivo também de primeira geração, bloqueia tanto beta 1 quanto beta 2, tem atividade simpática mimética intrínseca, agonista parcial beta 1, então disse que, além de beta bloqueador, o pindolol tem ação agonista parcial em receptor beta. E, por outro lado, tem uma baixa atividade estabilizadora de membrana, diferentemente do propranolol. O propranolol tem uma atividade que é estabilizadora de membrana. E essa atividade estabilizadora de membrana é importante para diminuir os focos, né, de ativação arrítmica ectópica. Importantíssimo. Essa propriedade estabilizadora de membrana consiste naquela propriedade quinidina-like, que foi comentado anteriormente. O pindolol tem uma baixa atividade estabilizadora de membrana. Sua atividade simpático-mimética intrínseca mantém o coração com estímulo basal semelhante ao produzido pela atividade simpático-mimética normal em repouso, por conta da atividade agonista parcial beta 1. Se bloqueia beta 1, também agoniza parcialmente, também ativa parcialmente. E com isso, a bradicardia não é tão exagerada no pindolol, ok? E, portanto, o risco de bradicardia é pequeno com o uso do pindolol e o débito cardíaco normal não será reduzido com o uso do pindolol. O nadolol é um medicamento antihipertensivo também conhecido comercialmente, né? Bastante conhecido, e o nadolol ele é utilizado por sua propriedade de beta-bloqueio, tanto beta 1 quanto beta 2, ele não é seletivo, né, como os demais. Esse medicamento ele é utilizado no tratamento da pressão alta e na angina de peito, na angina pectoris, uma vez que funciona como antianginoso por diminuir a demanda de oxigênio pelo coração. No geral, os beta-bloqueadores eles têm essa utilidade como antianginosos, né, como antiarrítmicos de classe 2, como antihipertensivos, são propriedades desses fármacos, ok? Pela sua ação no sistema cardiovascular. O timolol, ele, por sua vez, como já comentado, ele é muito utilizado na clínica, na oftalmologia, como um fármaco hipotensor, por reduzir a síntese de humor aquoso, por bloquear receptor beta, tanto beta 1 quanto beta 2, presentes no epitélio ciliar, que é o epitélio secretor, produtor de humor aquoso. Portanto, é utilizado na prevenção do glaucoma como hipotensor ocular, como um fármaco antiglaucomatoso. Então, possui excelentes efeitos hipotensores oculares, reduz a pressão intraocular, quando administrado topicamente nos olhos, na forma de colírio. E o beta-bloqueio, né, do timolol atua na redução da produção do humor aquoso e bloqueando o receptor beta 1, beta 2. Né? É utilizado no tratamento da hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio, mas o seu uso mais comumente utilizado é na oftalmologia, para tratar o quê? O glaucoma, a pressão intraocular elevada. A profilaxia primária da hemorragia digestiva, né? Essa profilaxia primária, ou seja, para evitar que haja ruptura desses vasos, dessas varizes, dessas formações varicosas, né, no esôfago, em decorrência do aumento da resistência do território portal, o aumento da resistência, né, do porte devido ao fígado cirrótico, né, tem uma aplicação importantíssima do uso dos beta-bloqueadores nessa profilaxia, ok? Então, há evidências que tanto o propranolol quanto o nadolol diminui a incidência do primeiro episódio de sangramento por varizes esofágicas e a taxa de mortalidade associada à hemorragia em pacientes com cirrose. O propranolol tem indicação no tratamento da hipertensão portal. Então, o uso de beta-bloqueadores não seletivos, eles têm o seu mecanismo de ação justificando a utilização na prevenção dessas hemorragias, dessa ruptura dessas varizes esofágicas em pacientes com cirrose. Por quê? Porque os bloqueadores, beta-bloqueadores não seletivos, que bloqueiam tanto o beta 1 quanto o beta 2, são utilizados no tratamento de primeira linha na hipertensão portal. Se fosse apenas um beta-bloqueador não seletivo, ou seja, aqueles que, por exemplo, apenas os beta-bloqueadores não seletivos são utilizados, mas aqueles que são apenas seletivos para o coração não têm utilidade, ou seja, os cardioseletivos não são utilizados para prevenir essa hemorragia, fazer essa profilaxia primária da hemorragia digestiva varicosa. Mas apenas os beta-bloqueadores não seletivos, esses sim, ok? Porque reduzem complicações hemorrágicas em pacientes com essas varizes. E o mecanismo é simples.
O mecanismo se justifica com base em tudo que a gente já viu na farmacologia desses beta-bloqueadores. Então, o mecanismo de ação decorre tanto da redução do débito cardíaco, porque beta bloqueia, faz o bloqueio de receptor beta-1 no coração, diminui o débito cardíaco, e ao diminuir o débito cardíaco, ao diminuir a pressão de pulso, porque vai diminuir a pressão sistólica, diminuir a força de contração, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a pressão de pulso. E ao diminuir a pressão de pulso, diminui a chance de romper esses vasos sanguíneos, né, que estão bastante dilatados. Né? E quanto maior a dilatação, né, maior a susceptibilidade à ruptura da parede, né, por conta daquela relação da pressão de parede, a pressão transmural, né, devido a essa dilatação do vaso. Então, quando eu reduzo a pressão de pulso por um beta-bloqueio, bloqueio beta-1, né, diminui o débito cardíaco, eu também estou diminuindo a chance de ruptura dessas varizes, como também pelo bloqueio de receptor beta-2, que resulta na vasoconstricção arterial. Bloqueio beta-2, eu favoreço a vasoconstricção arterial do fluxo esplâncnico. Né? Então, dessa forma, o propranolol é utilizado para prevenir rupturas de varizes esofágico-gástricas, né? Uma das principais complicações da síndrome da hipertensão portal que pode levar a óbito por essa hemorragia, ok? Então, o bloqueio de receptor beta-1 reduz o débito cardíaco e o fluxo sanguíneo esplânico pelo bloqueio de receptor beta-2, porque se você bloqueia beta-2 faz vasoconstricção, aumenta a resistência vascular periférica, diminui aquele fluxo que poderia provocar a ruptura daquele vaso, ok? Então, é basicamente por esses mecanismos de ação. Agora, iremos abordar a vantagem da seletividade com receptores beta-1. Então, como iremos abordar na sequência os antagonistas seletivos de receptor beta-1, que são cardioseletivos, são beta-bloqueadores de segunda geração. Então, viu-se os efeitos adversos daqueles fármacos que não eram seletivos por bloquear também beta-2 e poder causar a precipitação da broncoconstricção de episódios de asma, de bronquite, né, aguda. Então, se desenvolveu os fármacos que seriam altamente seletivos, cujo objetivo era a terapêutica direta no coração. Então, as vantagens da seletividade de receptor beta-1 incluem os seguintes. O antagonismo de receptor beta-1 faz o cronotropismo negativo e inotropismo negativo e reduz a pressão arterial. E também tem aquela propriedade estabilizadora de membrana de alguns fármacos e diminuição dos focos de arritmia ectópicas e tratamento da angina pectoris, pela redução do trabalho cardíaco e da demanda de oxigênio por esse coração. Quando você faz um antagonismo apenas de beta-1, você tem menos efeitos periféricos, menos efeitos metabólicos, menos efeitos circulatórios. E quando você faz um antagonismo de receptor beta-1 apenas, você deixa de bloquear receptor beta-2 como bloquearia aqueles não seletivos, os de primeira geração. E quando você bloqueia apenas receptor beta-1 e você deixa de bloquear receptor beta-2, você diminui a chance de causar broncoespasmos, ok? Que é uma complicação importante nesses pacientes que já têm essa susceptibilidade. Iremos abordar agora os de segunda geração, que são os cardioseletivos, são aqueles que são antagonistas seletivos de receptor beta-1 adrenérgico. Os receptores beta-1 estão presentes onde, sobretudo, estão presentes na musculatura estriada cardíaca, sobretudo no ventrículo esquerdo, que é responsável por bombear sangue, manter o fluxo na circulação sistêmica, na maior circulação, e também beta-1 presente no aparelho justaglomerular, responsável pela secreção de renina, ok? Vamos falar do protótipo dos cardioseletivos de primeira geração, que é de segunda geração, que são os cardioseletivos, que é o atenolol. O atenolol, ele é um protótipo dessa classe e não possui atividade simpático-mimética intrínseca, nem atividade estabilizadora de membrana, ok? Então, de um modo geral, ele é o protótipo, mas essa classe dos cardioseletivos, eles podem ser mais seguros em pacientes que exprimem essa constricção bronca, como já dito, já que interagem pouco com receptores beta-2. Todavia, pelo fato de a seletividade ser relativa, devem ainda ser utilizados com muito cuidado. É importante destacar que, se for o caso de paciente com história de asma, pois nenhum antagonismo beta-1 seletivo disponível é suficientemente específico para evitar por completo as interações com adrenoceptores beta-2. Como a cardioseletividade é relativa, né, ela é vantajosa no tratamento de pacientes hipertensos que também apresentam asma, mas ainda assim é preferível evitar, ok? Mas também a cardioseletividade, ou seja, a ação apenas de receptor beta-1, diminui aqueles efeitos metabólicos nos níveis de glicose, né? Então, é interessante em pacientes que têm diabetes, insulinodependentes, porque não vai ter o efeito
antagonista beta-2 hepático, né, que retardaria a recuperação da glicose em pacientes que fazem uso de insulina, ok? E também o uso dos cardioseletivos evita a ação de bloqueio beta-2 na vasculatura, né, que pode precipitar doenças vasculares periféricas, como é o caso da doença ou do fenômeno de Raynaud, ok? Como veremos na sequência. Retomando aqui, o atenolol tem indicação, por exemplo, no tratamento da hipertensão arterial, na doença coronariana, arritmias, angina de peito, angina pectoris, e para tratar ou reduzir complicações que seguem ao infarto do miocárdio. O metoprolol é desprovido de atividade simpático-mimética intrínseca e de atividade estabilizadora de membrana, é desprovido. Seus usos terapêuticos incluem tratamento da hipertensão, taquicardia, insuficiência cardíaca crônica sintomática e no tratamento de manutenção após infarto. Por que utilizar um bloqueador beta-1, um antagonista de receptor beta-1, cardioseletivo, em pacientes que tiveram história de infarto agudo do miocárdio, né? Isso acontece porque durante o infarto agudo do miocárdio, há uma ativação do sistema simpático para a liberação de catecolaminas, porque você tem uma área do coração que está infartada e está deixando de contrair e manter débito. Então, para compensar isso, você tem uma hiperatividade simpática, né? E isso é extremamente deletério. A ativação do sistema nervoso simpático exacerbada após o infarto. Então, por isso que muitas vezes pacientes que estão tendo infarto ou tiveram um evento de infarto estão em processo de taquicardia. Estão tendo taquicardia por conta dessa liberação excessiva de catecolaminas para compensar o tecido infartado, que deixou de ter atividade contrátil. E o aumento do tônus adrenérgico no coração promove aumento da frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, maior consumo de oxigênio pelo miocárdio, maior risco de arritmias. Tende a haver uma remodelação ventricular que não é adaptativa, é desadaptativa, porque ela é inviável, insuficiência cardíaca, a longo prazo. E por essa razão, o uso de beta-bloqueadores são essenciais no tratamento do infarto agudo do miocárdio, para evitar os efeitos deletérios dessa hiperatividade simpática no miocárdio pós-infarto. Ok? O esmolol tem um início de ação mais rápido de todos esses e uma duração mais curta, ultra curta. É útil para controlar arritmias supraventriculares e hipertensão perioperatórias em situações de emergência. O acebutolol apresenta atividade simpático-mimética intrínseca e atividade estabilizadora de membrana. Tem como uso terapêutico no tratamento da hipertensão arterial, arritmias ventriculares e atrial, no infarto agudo do miocárdio. E sua atividade simpático-mimética intrínseca, agonista parcial de receptor beta-1, assim como o pindolol, parece deprimir menos a frequência cardíaca e o débito cardíaco, se comparado com aqueles que são beta-bloqueadores que não possuem atividade simpático-mimética intrínseca agonista parcial beta-1. E o bisoprolol? Ele é desprovido de atividade simpático-mimética intrínseca, é um cardioseletivo assim como os demais dessa classe, e sem atividade estabilizadora de membrana, altamente seletivo para receptores beta-1. E tem também suas indicações terapêuticas na hipertensão, na insuficiência cardíaca moderada grave, ok? Dando continuidade, agora iremos falar sobre os beta-bloqueadores de terceira geração. Estes são bastante especiais devido aos efeitos cardiovasculares adicionais que eles apresentam e que têm utilidade clínica bastante relevante, né, no nosso sistema cardiovascular. Então, eles têm efeitos adicionais. Por quê? Porque além de serem beta-bloqueadores, além de bloquear receptores beta-adrenérgicos, eles têm efeitos adicionais importantes como efeito antioxidantes, efeito de bloquear a entrada de cálcio nos cardiomiócitos, aumentar a produção de óxido nítrico, e esse aumento de produção de óxido nítrico tem um efeito vasodilatador, porque o óxido nítrico derivado do endotélio é um mediador potente da vasodilatação. Também podem fazer vasodilatação mediada pelo antagonismo, pelo bloqueio de receptor alfa-1, que é importantíssimo, né, para diminuir a resistência vascular periférica, diminuir a pós-carga, a pré-carga, ou seja, diminuir a resistência vascular no território de resistência, que são as arteríolas, uma vez que ela tem uma túnica muscular mais abundante, e diminuir o retorno venoso, fazendo venodilatação, já que às vezes são territórios de capacitância, diminuindo assim o retorno venoso, diminuindo a sobrecarga nesse coração. Ok? Além disso, eu tenho o agonismo de receptor beta-2. O agonismo de receptor beta-2 é uma atividade simpático-mimética intrínseca, né, porque você está ativando o receptor beta-2, apesar de serem fármacos originalmente simpaticolíticos, beta-bloqueadores. Mas também, quando você ativa o receptor beta-2, você favorece também uma vasodilatação,
né? E essa vasodilatação é importante, né? Contribui adicionalmente no efeito cardiovascular terapêutico. Dessa classe, nós podemos distinguir também os beta-bloqueadores de terceira geração, que são cardioseletivos, daqueles que não são cardioseletivos. Então, eu tenho beta-bloqueadores de terceira geração, que fazem beta-bloqueio não seletivo, que bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2, a exemplo do labetalol, carvedilol, carteolol, bucinolol, assim como eu também tenho os beta-bloqueadores de terceira geração, que eles são cardioseletivos, ou seja, tem uma maior seletividade para receptores beta-1, a exemplo do betaxolol, celiprolol e nebivolol, ok? Então, essa característica, né, esses benefícios, né, esses efeitos adicionais desses beta-bloqueadores é o que faz com que eles sejam considerados de terceira geração. Então, iremos começar a falar, né, de cada um deles, desses de terceira geração. Então, a começar pelo labetalol. O labetalol é um beta-bloqueador não seletivo, portanto, ele é um beta-bloqueador de terceira geração, certo? Que bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2, antagonista beta-1, beta-2. E também tem um efeito antagonista alfa-1. Se bloqueia beta-1, diminui a frequência cardíaca, diminui o débito cardíaco, diminui a força de contração cardíaca, né? Tem efeito no coração diretamente, né? Tem efeito antagonista alfa-1. Se bloqueia alfa-1, faz vasodilatação, vasodilata, diminui resistência vascular periférica, diminui pressão arterial, pressão diastólica, pressão arterial média. Então, tem efeito redutor da pressão arterial, tanto mediado pela ação direta no coração, quanto nos vasos sanguíneos, diminuindo a ativação simpática no coração e na musculatura lisa vascular. Também tem efeito bloqueador beta-2. Se bloqueia beta-2, favorece a broncoconstricção, e se favorece a broncoconstricção, isso é ruim em pacientes que têm susceptibilidade, como pacientes asmáticos, ok? No entanto, é importante destacar que o labetalol tem uma atividade agonista parcial beta-2. Se bloqueia beta-2, também ativa beta-2, que é a sua atividade simpático-mimética intrínseca em receptor beta-2, atenuando assim o seu efeito broncoconstrictor, ok? O labetalol tem como uso clínico como medicação antihipertensiva para casos leve a moderado e é indicado para tratar a hipertensão induzida por parto, como nos picos hipertensivos. Também é importante destacar o labetalol, né, como um fármaco que tem sido bastante indicado para tratar as emergências hipertensivas. O labetalol é utilizado por via intravenosa para a redução imediata da pressão arterial e na hipertensão grave ou nas crises hipertensivas, quando considerado uma emergência, quando acompanhados de danos agudos em órgãos-alvos, né, pela encefalopatia associada à hipertensão, né. E aí, nesse caso, é importante destacar o uso do labetalol no tratamento das crises hipertensivas adrenérgicas induzidas por drogas simpático-miméticas, a exemplo da cocaína e das anfetaminas. A cocaína e a anfetamina causam uma descarga simpática intensa por diminuir a recaptação de noradrenalina, né? Pela ação no recaptador do tipo NET, e essa descarga simpática exacerbada pode ser inibida, atenuada, né, pelo uso do labetalol, porque é uma crise hipertensiva. E aí eu posso utilizar o labetalol devido ao seu duplo agonismo, antagonismo, seu duplo bloqueio beta-1, alfa-1, ok? Além disso, é importante destacar o carvedilol como uma importante medicação, certo? Um importantíssimo fármaco beta-bloqueador de terceira geração, não é cardioseletivo, bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2 e não tem atividade simpático-mimética intrínseca, ou seja, o carvedilol não é agonista parcial beta-2, como no caso do labetalol. Tem atividade antagonista de receptor alfa-1. Então, o carvedilol, assim como o labetalol, bloqueia beta-1, diminui a frequência cardíaca, a força de contração, diminui o débito cardíaco, portanto, diminui a pressão arterial, como também antagoniza receptor alfa-1, diminuindo a resistência vascular periférica, porque se bloqueia beta-1, faz vasodilatação. Os efeitos adicionais do carvedilol, além de ser vasodilatador mediado pelo antagonismo, pelo bloqueio alfa-1, o carvedilol ele também exerce efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios extremamente relevantes. O efeito antioxidante do carvedilol se deve à atenuação da peroxidação lipídica por radicais livres de oxigênio. Isso protege as células cardíacas de sofrer apoptose, ok? Produz, além da vasodilatação, diminuindo a vasodilatação do carvedilol, que é produzida pelo antagonismo alfa-1, né, tanto diminui a pós-carga,
ou seja, diminuir a força, a resistência contra a qual o coração precisa ejetar o sangue, e essa pós-carga é determinada, sobretudo, pela resistência vascular do território de resistência, que é o território das arteríolas, certo? Então, vasodilata pelo bloqueio alfa-1, diminui a pós-carga, diminui o trabalho cardíaco. Também diminui a pré-carga, ou seja, diminui o retorno venoso. O que é a pré-carga? É o máximo estiramento que o coração precisa ter para comportar aquele volume de enchimento. E aquele volume de enchimento se deve ao retorno venoso. E o retorno venoso pode ser reduzido pela venodilatação, pela dilatação venosa, já que as veias são territórios de capacitância. Então, eu consigo diminuir o retorno venoso fazendo venodilatação pelo bloqueio alfa-1 também. Então, eu consigo diminuir tanto a pós-carga quanto diminuir a pré-carga no coração, como também diminui o trabalho cardíaco diretamente pelo beta-bloqueio, pelo bloqueio beta-1. O carvedilol pode precipitar broncoconstricção pelo bloqueio de receptor beta-2. Ele não tem a atividade agonista parcial beta-2, não é verdade? E além disso, é importante destacar a questão de que se bloqueia beta-1 e bloqueia beta-2, vai também ter um efeito lá metabólico, né, na liberação de glicose pelo fígado, né, porque vai bloquear a gluconeogênese e a glicogenólise hepática pelo bloqueio de receptor beta-2, não é verdade? Bem, além disso, é importante destacar que o carvedilol ele é muito utilizado, né, para tratar pacientes com insuficiência cardíaca crônica e tem um impacto excelente na redução da mortalidade de pacientes que têm insuficiência cardíaca, certo? Prolonga muito a vida desses pacientes, sobretudo pacientes que têm insuficiência cardíaca acompanhado de hipertensão e angina. Então, o carvedilol diminui a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca e, portanto, mostra-se particularmente útil para pacientes hipertensos e com essas insuficiências do coração. Efeitos adversos incluem o broncoespasmo, a bradicardia, o bloqueio atrioventricular, hipoglicemia pelo bloqueio beta-2 hepático, não é? Retarda a recuperação da glicemia em pacientes que são insulinodependentes. Dando continuidade, nós temos ainda o bucindolol. O bucindolol, ele é também um de terceira geração, antagonista não seletivo, bloqueia beta-1, beta-2, apresenta fraca ação bloqueadora alfa-1. Bloqueia alfa-1, bloqueia, mas é muito fraco o efeito antagonista alfa-1. E ele tem um efeito agonista parcial em receptor beta-1, efeito ASE, né? A atividade simpática métrica intrínseca. Então, eu posso dizer que o bucindolol bloqueia receptor beta-1 no coração, mas também ativa em parte. Então, ele não provoca grandes bradicardias, nem reduz muito o débito cardíaco. O bucindolol pode ter indicação, por exemplo, para tratar insuficiência cardíaca, ok? Então, é importante destacar que estão entre os antagonistas mistos de terceira geração, que bloqueia tanto receptores betas, quanto beta-1, tanto beta-2, como receptores alfa-1, fazendo vasodilatação, o carvedilol, o labetalol, sobretudo esses dois, certo? Que faz antagonismo alfa-1 e, portanto, vasodilata, além de serem beta-bloqueadores, e o pulsindolol é um fraco agonista alfa-1 também, ok? Bem, o carteolol, ele é também um fármaco, né, de terceira geração, não seletivo, que bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2, e ele tem indicação terapêutica para tratar a hipertensão ocular, prevenir, portanto, o glaucoma, como um antiglaucomatoso, como um fármaco hipotensor ocular, por diminuir a produção de humor aquoso. O carteolol também induz a síntese de óxido nítrico, certo? Induzido pelo vaso sanguíneo, e tem efeito de atividade simpática mimética intrínseca em receptores beta-2, tem um efeito agonista parcial em receptor beta-2. Nos usos terapêuticos mais comumente utilizados, assim como o timolol, o carteolol é bastante utilizado para tratar glaucoma, por diminuir a síntese de humor aquoso no epitélio ciliar. Agora iremos falar dos de terceira geração cardioseletivos, os antagonistas dos beta-bloqueadores beta-1 seletivos, certo? De terceira geração. Então, são eles o nebivolol, o celiprolol e o betaxolol. A começar pelo betaxolol, né? É importante antes destacar que, como as catecolaminas exercem ações cronotrópicas e inotrópicas positivas, por outro lado, o efeito bloqueador antagonista beta-1 no coração diminui a frequência cardíaca e contratilidade do miocárdio. Além disso, eles têm efeitos adicionais, como veremos, ok? Bem, então, vamos começar com o petaxolol, que é um antagonista seletivo de receptor beta-1 adrenérgico, seletivo, cardioseletivo. É desprovido de atividade agonista parcial, mas tem atividade estabilizadora de membrana, o efeito quinidina-like. O seu efeito adicional,
né, é o bloqueio da entrada de cálcio. Como ele bloqueia a entrada de cálcio, esse é um mecanismo adicional de vasodilatação, já que a entrada de cálcio nas células musculares lisas, né, do tecido muscular vascular, é responsável por induzir a contração, né? E, nesse sentido, quando você bloqueia a entrada de cálcio nessa musculatura lisa vascular, você promove vasodilatação, você promove relaxamento da musculatura lisa do vaso. E também diminuir a entrada de cálcio nos cardiomiócitos também é uma forma de reduzir a força de contração da musculatura estriada cardíaca. Usos clínicos do betaxolol incluem tratamento da asma, né, ou melhor, tratamento do glaucoma, para ser mais preciso, ok? Perdão, tratamento do glaucoma, certo? E para tratar a hipertensão. No caso, o betaxolol, em pacientes que têm asma, aí sim, ele é mais seguro em comparação àqueles não seletivos por conta da sua seletividade, pelo bloqueio de receptor beta-1, ok? Porém, a gente evita, de um modo geral, utilizar beta-bloqueadores em pacientes que são suscetíveis a ter eventos de broncoconstricção. Mas, assim, do ponto de vista terapêutico, o betaxolol é bastante utilizado no tratamento do glaucoma, porque bloqueia beta-1, beta-2 na epitélio ciliar e reduz a síntese e a produção do humor aquoso, e, consequentemente, diminui a pressão intraocular, ok? O celiprolol, ele também é um fármaco cardioseletivo de terceira geração, ok? E que esse antagonismo beta-1 tem efeito cardíaco, né, mais significativo em reduzir a frequência cardíaca, a força de contração, né, o débito cardíaco, reduzir a pressão arterial. Mas, além de ter efeito antagonista seletivo beta-1, ele ainda tem efeito agonista parcial, de ativar receptor beta-2, que é a atividade simpático-mimética intrínseca dele. E, consequentemente, além de fazer a ação terapêutica diretamente no coração, né, pelo beta-bloqueio de receptores beta-1 cardíaco, o celiprolol também promove broncodilatação pela sua atividade agonista parcial de receptor beta-2. Ele também tem a capacidade de induzir a vasodilatação mediada pelo estímulo à síntese do óxido nítrico, ok? Então, como isso acontece? Bem, o celiprolol, ele tem um efeito vasodilatador, porque ele vai induzir a síntese do óxido nítrico pelo endotélio vascular, ok? E essa vasodilatação reduz a resistência vascular periférica, reduz a pré-carga pós-carga, né, reduz o trabalho cardíaco e reduz a pressão arterial, né? E essa vasodilatação é dependente do óxido nítrico vascular, né? E deve-se à ação do fármaco em aumentar a produção do óxido nítrico pela indução da enzima óxido nítrico sintase endotelial. Então, uma vez que o óxido nítrico foi produzido pela indução dessa enzima, né, o óxido nítrico, por sua vez, vai ativar a guanilato ciclase. A guanilato ciclase vai transformar o GTP, converter o GTP em GMP cíclico. O GMP cíclico, por sua vez, vai ativar a proteína quinase, né, PKG, que vai exercer o quê? A desfosforilação da cadeia leve da miosina. E ao desfosforilar a cabeça leve da miosina, você libera a miosina da actina e provoca um relaxamento da musculatura lisa desse vaso sanguíneo, ok? Dessa túnica muscular do vaso. E, além disso, a proteína quinase vai inibir esses canais de cálcio. E, ao inibir esses canais de cálcio, vai diminuir a entrada de cálcio nessa musculatura lisa vascular e, consequentemente, vai provocar o relaxamento desse músculo liso. E esse é o mecanismo que justifica a ação do óxido nítrico na vasodilatação. Ele é o principal vasodilatador derivado do endotélio. O endotélio funcional vai produzir o óxido nítrico, ok? E pacientes são beneficiados com esses fármacos que são vasodilatadores mediados pelo estímulo à síntese do óxido nítrico endotelial. O celiprolol tem indicação terapêutica na angina pectoris, porque vai reduzir o trabalho cardíaco, tanto reduzindo a pós-carga quanto reduzindo a pré-carga, como também o celiprolol vai ter indicação terapêutica no tratamento da hipertensão e como também antiarrítmico, ok? Inibe o estresse oxidativo, então esse é um papel extremamente importante desse celiprolol, ok? O nebivolol, por sua vez, ele também é um de terceira geração, cardioseletivo, e essa cardioseletividade é acompanhada também de um efeito vasodilatador que é mediado pela indução da síntese do óxido nítrico vascular, ok? Então, ele tem ação adicional vasodilatadora mediada por esse óxido nítrico também, e também tem propriedade antioxidante. E essa propriedade antioxidante, né, também é um efeito adicional
desses beta-bloqueadores de terceira geração. Seus usos terapêuticos incluem o tratamento da hipertensão e com protetor do tecido muscular, cardíaco, após falência ventricular esquerda. Bem, no tocante aos efeitos adversos do uso dos beta-bloqueadores de um modo geral, como já foi destacado, né, de forma bastante pulverizada, aqui eu trago de um modo bastante objetivo. Então, os efeitos adversos dos beta-bloqueadores incluem uma bradicardia exagerada, que é dose dependente, porque você pode exacerbar a bradicardia aumentando o bloqueio desses receptores beta-adrenérgicos, sobretudo beta-1 no coração, ok? A claudicação intermitente também é um efeito adverso desses beta-bloqueadores, que são dores intensas nas pernas, similares a câimbras ou fisgadas ao caminhar, ao realizar atividade física, né? E que melhora quando o paciente fica em repouso. Outro efeito adverso importante dos beta-bloqueadores são as extremidades frias. Então, alguns pacientes sob tratamento com antagonista beta se queixam de frio nas extremidades. A disfunção sexual também é uma consequência. As medicações antipertensivas, de um modo geral, estão associadas ao aumento da disfunção sexual, a disfunção erétil. O broncoespasmo se deve, sobretudo, principalmente ao efeito adverso dos beta-bloqueadores, que é causado pelo bloqueio de receptor beta-2 no músculo liso bronquial, dos brônquios, e esses receptores são particularmente importantes para promover broncodilatação, os receptores beta-2, desde que eles sejam ativados e não inibidos, e não bloqueados. Em especial, aqueles pacientes com doenças broncoespásticas, como pacientes com asma, DPOC e bronquite crônica, os beta-bloqueadores cardioseletivos que exibam atividade, ou aqueles cardioseletivos que bloqueiam de forma seletiva receptores beta-1, ou aqueles beta-bloqueadores que ainda têm atividade simpático-mimética intrínseca, que sejam agonista parcial do receptor beta-2, podem ser menos prováveis de induzir o broncoespasmo, certo? A intolerância à glicose significa resistência à glicose, certo? Devido justamente à atividade metabólica do uso de beta-bloqueador, sobretudo pelo bloqueio de receptor beta-2, que bloqueia a gliconeogênese e inibe a glicogenólise hepática, a hipergliceridemia, né, aumento dos níveis, o bloqueio, né, de receptores beta-2, certo? Na verdade, vai provocar uma redução dos níveis glicêmicos, né? Porque bloqueia receptor beta-2, reduz a glicogenose, gliconeogênese, inibe secreção de insulina, retarda a recuperação da hipoglicemia, que sucede à aplicação da insulina em pacientes que são diabéticos e que são insulinodependentes. Então, reduz os níveis glicêmicos, diminui os níveis de glicose sérico, certo? Então, é um efeito metabólico importante dos beta-bloqueadores, que fazem bloqueio beta-2, e o bloqueio atrioventricular. Uma dosagem excessiva causa bradicardia, hipotensão e prolongamento do tempo de condução atrioventricular, com alargamento do complexo QRS, né, do ECG. Depressão, insônia, fadiga e pesadelos também são efeitos que são registrados com o uso de beta-bloqueadores, mas é menos comum, certo? E, além disso, é importante destacar, né, algumas contraindicações aos usos de beta-bloqueadores. Pacientes com bradicardia grave, asma grave, DPOC, que é a doença obstrutiva crônica pulmonar, distúrbios de condução do nó atrioventricular, bloqueio de ramo, bloqueio de feixe, de RIS, diabetes insulino-dependente, pacientes com efizema pulmonar, fenômeno de Raynaud ou a bronquite obstrutiva crônica, são algumas contraindicações aos usos de beta-bloqueadores. E aqui a gente vai destacar um fenômeno importantíssimo, que é o fenômeno de Raynaud, né? O fenômeno de Raynaud, ele se caracteriza por episódios que são reversíveis de vasoespasmos de extremidades, associados à palidez, né, devido ao vasoespasmo intenso, certo, de extremidades, sobretudo, né, porque é onde o sangue tem mais dificuldade para chegar. Em seguida, né, temos a cianose, que é causada pela estase do sangue venoso desoxigenado, porque não tem circulação de sangue por um certo período, e por fim o rubor, que é a hiperemia reativa de reperfusão, quando há uma vasodilatação que recupera a perfusão dessa extremidade. E aí você tem palidez, cianose e rubor, por fim. De mãos e pés, por quê? São os locais de extremidades, ocorre habitualmente após estresse ou exposição ao frio, ok? Então, beta-bloqueadores são contraindicados em pacientes que têm o fenômeno de Raynaud, justamente porque a redução do débito cardíaco pelo bloqueio beta-1, mas também, sobretudo, o bloqueio beta-2, que resulta numa predominante vasoconstricção, agrava ou desencadeia o fenômeno de Raynaud. Então, os beta-bloqueadores podem causar a sensação de extremidades frias nos dedos das mãos e dos pés,
naquelas pessoas suscetíveis, isso pode causar uma interrupção passageira da circulação para as extremidades, desencadeando, né, ativando ou promovendo, né, esse fenômeno de Raynaud. E fármacos bloqueadores de receptores alfa, se eu usar bloqueador alfa 1, eu vou vasodilatar, não é? Mas mesmo assim, não parecem esses fármacos serem efetivos no tratamento do vasoespasmo excessivo observado pelo fenômeno de Raynaud, ok? Bem, aqui está um resumo esquemático dos antagonistas dos receptores adrenérgicos, os antagonistas dos receptores alfa, os antagonistas dos receptores beta, ok? E aqui todos eles sendo classificados nesse esquema, certo? Aqui estão as referências utilizadas para a apresentação dessa monitoria. As referências são referências bibliográficas que aqui estão apresentadas e que são indicações para leitura e aprofundamentos. Muito obrigado e excelentes estudos.